Fala, minha rapaziada, pai da batida na área. É o seguinte, hoje, como vocês podem ver, né, infelizmente a câmera já está aberta aqui, eu já tenho um convidado excelente aqui que vai ser o meu co-host, cara bonito, esbelto, entendeu? Grande, é um grande cara aí, né, da modalidade, né? Mas de altura talvez nem tanto, né, fiado? Beleza, então. Mas, ó, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então já deixa o seu like, já curte, comenta, compartilha. E hoje eu vou apresentar o primeiro convidado para vocês, que é um cara literalmente gigante na modalidade, Marco Fialho. Seja bem-vindo, jogador. Eu que agradeço, né? Meu primeiro podcast só tinha que ser com você. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E agora a gente vai apresentar os outros dois craques que recentemente estavam com a gente lá na seleção, correto? Foram convocados por você, né? E não teve esquema não de convocação, né? Não teve esquema. Esses caras representam pra caramba, né? Estão no topo da modalidade aí bastante tempo. Mais do que merecido, né? Perfeito, então. Então agora a gente vai apresentar para vocês. Estou aqui com os dois craques, Henrique Vruk e Eda. Então já se apresenta aí para a rapaziada. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho muito bacana que você faz, a gente acompanhou lá na seleção. E agradecer mesmo pelo espaço aí pra gente estar divulgando um pouco a nossa modalidade. E já faz o seguinte também, né? Tipo, só letra aí o teu nome, né? Que não é nacional, pô. WRUCK. E agora o nosso monstro ali também, Eda, vai falar teu nome verdadeiro ou o nome mais conhecido? Não, posso falar. Esdras Marcelino, não tem problema nenhum. Mais conhecido como Eda, né? Agradecer também a oportunidade de estar aqui, ao lado dessas lendas aqui da modalidade, então para mim é uma satisfação. Show de bola. Rapaziada, é o seguinte, primeiramente a gente já vai começar, né, com o que a gente vivenciou na seleção. Antes de tudo, eu tenho que dar uma moral pra galera que patrocina, que dá uma moral no nosso canal, fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, primeiramente, já quero que vocês já sigam muito aí o pessoal da P Almeida, que fornece aí aquelas roupas, aquela vestimenta diferenciada pra gente poder estar curtindo o nosso dia aí, no nosso dia a dia casual, beleza? Também o pessoal da Stop Ball, que fornece todos os uniformes do canal da Batida, do Pai da Batida. Então você que quer fazer o uniforme pro seu time, já confere lá, fechou? E agora, o nosso Dr. Alverson, que é o cara aí da parte ortopédica, o cara que se você estiver precisando, estiver querendo fazer o seu tratamento ortopédico, é só chamar o Dr. Alverson, que ele pode resolver todos os seus problemas, com certeza. Esse eu recomendo e confio. E também o Grupo Viriato, para você que tem uma empresa e quer, né, alavancar os seus negócios, ter mais lucro na sua empresa, confere um pouquinho aí como é que é o Grupo Viriato. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. E aí, Eda, você que estava um pouquinho mais nervoso, falei bem? Como é que é essa questão aí para você? Muito bem, muito bem. Não, mas continuo nervoso ainda, mas um pouquinho vai soltando, 5 minutinhos só de programa, a gente tá tranquilo, fica de boa. Então eu quero saber o seguinte, galera. Nós estamos aqui hoje, né, com 3 craques, mas eu quero começar pela hierarquia. Então eu quero começar com o nosso mister aqui, beleza? O cara que comanda esses dois aqui. Como é que foi a sensação, Fialho, de ter sido, né, de ter representado a seleção pela modalidade que você é tão, né, conhecido e multicampeão pela primeira vez, correto? Então correto. Foi a primeira vez que você foi para um cargo assim de treinador de uma seleção brasileira da modalidade. Foi um sonho realizado, né? Uma coisa que a gente sempre esperava, eu conversava isso muito com o Vruk, com o Eda também. Era uma coisa que já era para ter acontecido no ano passado, né? Só que a gente não conseguiu ficar junto. E aí agradecer primeiramente a você que indicou meu nome, trouxe meu nome junto ao André e a confiança que vocês tiveram, né? E aí foi uma realização de um sonho, né? Viver essa semana aí, esse quarta domingo que a gente viveu, né? Molecada pedindo autógrafo,
coisas que a gente sonhava quando era criança e que a gente pôde realizar nessa semana, né? Eu fiquei maravilhado, assim, com a criançada, com a torcida, com tudo que a gente viveu, né? Então, para mim foi uma realização de um sonho, ainda mais estar com esses caras aí, que são caras que eu respeito demais e tenho como parceiros aí há muitos anos, né? Perfeito. Então agora a gente tem aí, provavelmente para o ano todo, e quem sabe aí também para próximas competições, o Fialho já está garantido pelo menos pela Soca aí para poder representar o Brasil, correto? Se Deus quiser, com muito orgulho. Para mim assina um papel vitalício aí, porque tá com um gostinho ainda que a gente tem que conquistar, né? Então a gente tem que cumprir essa dívida, né? Tem que pagar essa dívida. E é a dívida da confiança de vocês, né? E até do Dr. Alverson também, que confiou muito e está confiando muito no nosso trabalho. Show de bola. E agora eu quero perguntar para você. Vou começar agora com o Eda, já que a gente começou a apresentação com o Vruk, vou começar com o Eda agora. Meu jogador, você que já veio ali também, né, em Oman, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Seria, no caso, a sua segunda convocação, correto? E aí, como é que foi essa sensação? E teve uma realização de sonho também, não é isso? Conta pra gente aí como é que foi para você. Eu costumo falar que o futebol me trouxe muitas alegrias. Mas essa daí que eu vivenciei foi uma das mais incríveis que eu vivi na minha vida. Não só por estar representando a seleção, mas dentro do nosso estado. E com a família, e com todo mundo, com a minha filha, com a minha esposa, com meus pais. Então foi uma realização que, vou te falar, indescritível. Até hoje, se tu me perguntar aí, eu fico até emocionado, fico até nervoso para falar, porque foi uma coisa indescritível mesmo. E, é só agradecer a Deus e a vocês por isso. E agora o nosso mano Vruk. E aí, Vruk, como é que foi? Acho que você viveu também bem parecido, né? Não, já tinha jogado já pela seleção, né? Mas assim, em casa, né? E como o Eda falou, também tive a experiência de estar com meus filhos pela primeira vez, assim, cara, foi maravilhoso, assim. Acho que foi tudo muito perfeito. Na verdade, para ser perfeito, faltou só o título mesmo, né? Enfim, estrutura, organização, todos esses momentos que a gente viu, a galera, o time todo lá, todo mundo em sintonia, assim, foi muito bacana. E aí a questão dos filhos estar lá pela primeira vez me vendo jogar, assim, foi muito marcante. Inclusive, tipo, na semifinal, né, meus filhos chegaram lá, assim, de surpresa, e que eu não sabia que eles iam, né, na verdade, talvez minha esposa não fosse. E aí quando eu vi eles lá, cara, me deu uma vontade de chorar, assim, porra, nunca tinha passado por isso, é uma emoção. Enfim, foi muito inesquecível mesmo, assim, só faltou o título. E assim, você já, como você falou, você já tinha vivido outras experiências, né, com a seleção, então já tem um lastro um pouquinho maior, né. Então, assim, e não tinha vivido ainda com essa questão de estar em casa, né? Não, até tinha na 2013, eu acho, na seleção Futebol 7, foi numa arena no Sambódromo, mas foi diferente, né? Como eu falei, a família não estava tão presente, era um pouco mais afastado, assim, e essa foi diferente realmente, assim, foi muito, muito bacana. Perfeito. E assim, agora eu quero saber o seguinte... O que vocês acharam da estrutura, assim, tanto do evento, né? O Eda, por exemplo, já tinha participado de outra competição da Soca, né? Que a gente foi junto lá para Oman. Começa com você então, Eda, você que já tem essa experiência. O que tu tá achando da questão da modalidade? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a Soca ela ainda tem que se difundir um pouquinho mais no Brasil, né? E a gente está buscando essa evolução da federação aqui no Brasil. Então, o que você achou aí o que você tem achado, né? De toda a estrutura que a Soca pode proporcionar dentro da modalidade. Então, antes de jogar a Soca, o pessoal que já tinha jogado ela já tinha falado para mim. É uma estrutura que realmente a gente não tinha visto ainda. E quando nós fomos para Oman, realmente eu vi isso. Eu vi que é uma estrutura realmente muito, muito boa, né? E o que eu vejo, o que eu vi, que a Soca só tem a crescer. Foi o que tu falou. Infelizmente, a gente não é tão divulgado ainda. Mas em relação à estrutura, a evento, é top. É nível 1 mesmo. Nível internacional, né? E assim, acho que uma das coisas principais também, acho que é o nível de organização da própria federação, né? Não necessariamente do Brasil, né? Eu digo da federação. Questão de horário, né, Fialho? Tipo, questão de toda essa parte, assim, para o evento correr bem do início ao fim, não ter que ficar atrasando, mudando muita coisa, né? Exatamente, sim. O evento foi todo certinho, né? Os horários, a gente... sabe que esporte amador você tem essa dificuldade de cumprir horário, de ter uma arena da maneira que a gente teve, né, do tamanho que a gente teve a arena. Questão de toda a estrutura que você via de organização, de pessoas trabalhando, a quantidade de pessoas trabalhando no evento. Cara, são coisas pequenas, mas, por exemplo, o colete do pessoal do banco de reservas, personalizado da competição. Então, assim, são coisas que você começa a ver que é pensado no detalhe, né? Então, assim, eu, particularmente...
já vivi competições internacionais de clubes e não tinha vivido tamanha organização, assim, né? Essa organização mesmo de entrar no horário, sair do horário, se você tem que sair do campo rápido porque tem um horário a cumprir, colete, tempo de aquecimento, entrada de clube. Então, assim, foi muito bacana mesmo vivenciar essa competição. E você, Vruk? Porque também tu já passou por bastante competições também, né? Eu já tinha jogado, né? Inclusive uma Copa do Mundo na Austrália, 2019, foi mesmo estilo, assim, né? De organização. Também eu já tinha noção de como é que era e, assim, foi tudo como eu esperava mesmo de estrutura, sabe? Muito bacana, né? Como eu tinha falado. Show de bola. E, cara, olha só, agora a gente vai fazer o seguinte, pra gente dar uma descontraída, pra dar um quebra-gelo aqui, entendeu? Fialho, o que você acha? Você acha que o Eder já tá menos nervoso? Eu acho. Eu tô tranquilo, Sabe o que impressionou ele? Eu acho que foi a vestimenta dele. Ele tava tenso com a tal da calça apertadinha de sertanejo. E aí ele tava tenso, ele veio folgado, e agora ele tá se soltando, entendeu? Inclusive, eu posso aproveitar essa oportunidade aqui pra agradecer o Gustavo lá, porque me deixou trajado. Por favor, agradece. Me deixou trajado, os caras já não vão me zoar. Tá maluco, homem dá moral. Tá alinhado. Isso aí, filho. Cara, então é o seguinte, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês tenham uma opinião sincera, beleza? Vamos lá. A gente vai começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntinhas rápidas e vocês têm que responder rápido também relacionado ao que vocês viveram na federação, beleza? Então vamos lá. Sobre a seleção brasileira da Soca, Brasil, fechou? Quem é o jogador mais habilidoso? Começa com o Fialho. Mais habilidoso, Rafa. acho que o Rafa Neguinho. Rafael Neguinho. Rafael Neguinho. Também. Rafael Neguinho, então. Quem é o mais inteligente? Jogando? Agora começa, é você. Eu acho que pode ser eu mesmo. Henrique Vruk. Quem é o melhor marcador? William. Quem é o melhor no passe? O cara do GPS. Começa aí. Vruk. Tem eu, tem o Rafa também. Nós dois, ficaria com nós dois. Iria nesse empate aí. Henrique e Rafa. Quem é o melhor na finalização? Drop. O homem é decisivo, né? O homem é homem. Né? Quem é o cara mais forte dessa seleção? Forte era o Macalé. Não tem como falar. O armário daquele, 3x3, né? O Macalé grande, muito. É o muro, né? Que isso. E agora é o seguinte, mais dos bastidores agora. Quem era o cara mais engraçado? Engraçado. Eu acho o Mumu muito engraçado, cara. O Mumu é muito engraçado. o Mumu. Ele não fala nada, também, mas o Drop também. Mas o Drop tem. O Drop é resenha. O Drop é aquele negócio que fala. Mas o Mumu não, cara. O Mumu sem força de fazer, mano. Eu acho o Mumu muito engraçado. Muito engraçado. Quem é o cara mais perfumado da seleção? O cara que, pô, tá sempre com o cheiro ali exalando. Todo respeito, eu. Ele vai ganhar. Essa votação lá em Oman, ele já tava no toque. E eu acho que ele veio com essa resposta prontinha, você viu? Acho que ele pediu pra você fazer essa pergunta. Eu sou muito chato. Não foi uma Teve caixinha de pergunta antes do podcast, não? Quem é o cara que melhor se vestia? Mais estiloso. Pô, não é o Eda. Não, mas não tinha começando agora, né? Não tinha muito como errar, né? Só de uniforme. Mas assim, no dia a dia, o que vocês acham? Eu acho o Iago, mano. O Iago muito vaidoso em relação à roupa, mano. O Iago não ficava com roupa da seleção. Mano. O Iago toda hora trocava. O Iago é muito. Vaidoso. Mas aí, beleza. O que tu acha, Vruk? Pode ser o Iago. Pode ser? E quem era o cara que mais quebrava na moda? Ou que mais quebra no dia a dia? E aí, Fialho? Não faz isso por causa da calça, não. Não faz isso por causa da calça, não. Eu só errei na calça. Eu preciso ser verdadeiro ou eu tenho que manter o bom ambiente da seleção? Não, você que sabe, irmão. Quem decide é você, porque depois quem vai convocar é você, irmão. O cara meteu uma calça apertada, um tênis da Nike cheio de cor e uma camisa apertadinha. Aí fica difícil, né, cara? Falar essa já não ir contra, né? Extras. Não, o Eda não. O Extras. E você, Vruk? Extras. Quebrei, então, valeu, vou ficar nessa. Vou morrer com essa roupa. Quem era o cara mais chato da concentração? Bruno. Bruno goleiro. Pode vir. Podem vir. Pode vir. Vai, eu falei, desde o Oman lá, ele fala que a situação é com um pouco contra ele, mas não é, cara. Não é. Ele pede. Tá bom, então. Agora a gente vai chegar na última pergunta. Essa é a derradeira.
quem é o cara mais feio dessa convocação? Só fala um só? Tava, porra, complicado. Top 3, não? Faz o top 3 aí, então, pra tu, Poucos Bruno. salvavam ali. Pô, top 3. Pô, vamos lá. Eu posso falar uma coisa? Não, eu tô no top 3 do Rio Bonito. Então, Marcelinho, não adianta ficar bolado comigo, chateado, não adianta. Eu tô no top 3 do Rio Bonito. Henrique primeiro, aí pode Macalé, que é o segundo pela força, e sou eu o terceiro. Macalé pela força. Macalé pela força. Não, de feios, cara, é complicado. Tem vários ali, ó. Drop é um. Não, Drop, é. William. Caralho, o Facão. Aí, só falei 3 sem fazer força. Sem parar muito pra pensar, né? Não, o Facão é parceiro, então ele é. Eu botaria... Facão no top 1. Eu botaria o Bruno também, só por causa daquele óculos dele, quadradinho. Óculos do Matrix. Não chega, aquele óculos não chega. Bruno liderando ali. Bruno liderando. E aí, fechou então. Fechamos a nossa votação. Aí, emendando nesse aqui, o Bruno ganhou a votação e o Oman também. Ah, então ele, e aí ele teve, é e aí, né? Bicampeão da feiura. Pode dar o troféu pra ele. O Bruno vai receber o troféu da resenha do pai de mais feio de toda a era de ser qualquer tipo de seleção, então. Ah, vai ganhar. E aí, Fialho, o que o Drop tinha falado, que eu acho que o Eda citou um pouquinho agora, é o seguinte, que pra ser mais feio, não é só a aparência, correto? Correto. É justíssimo. Tem os critérios, né? Tem critério. O cara é muito chato. O cara é chato, já se enfeia mais. Exatamente. Se o cara erra no português, se enfeia mais. E o Bruno, cara, reúne todo esse pacote. O Bruno tem excelência nessa questão da feiura, né? Ele tem a excelência, ele acerta em todas as caixinhas da feiura, ele vai só ticando ali. Aí ganha, né? Ô pai, esqueceu de botar aqui o mais ranzinza, pô. Seria o mais chato, né? O mais chato. Mais ranzinza, então. Você quer brigar com o Marcelo? Você quer puxar alguém específico aí, alguém? Eu posso fazer essa pergunta pra vocês, aí vocês botam agora? Ele falou, vou te falar, o Eda falou o seguinte... Ele tá com alguma coisa no coração. O Marcelinho, mas ele não tá errado. Ele falou que sim, o Marcelinho de boné top 9, né? Top 9. Mas sem boné, ele é lá pros 15. Lá pros 15, assim, e cai muito. Ele de boné, ele sobe. Mas agora, sem boné, ele cai muito. Então, beleza, rapaziada. Essa foi uma das resenhas que a gente tem aqui hoje. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Vruk. Vruk, você, assim, falar um pouquinho, não, obviamente, pode diminuir nos caras que estão aqui, mas é por uma questão específica. Você já foi considerado o melhor jogador do mundo da modalidade. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi um pouquinho dessa história aí, dessa situação pra você e como que você talvez construiu ou viu que isso estava sendo construído pra você chegar nesse patamar. Cara, assim, sendo muito sincero, obviamente, né, pô, um prêmio enorme, né? Fiquei muito feliz, obviamente. Mas, assim, eu não ligo tanto pra isso, assim, né? Tanto quem me conhece sabe. Até porque o que eu penso é o seguinte, pô, eu ganhei, mas, cara, eu não ganhei sozinho, né? Nesse ano, a gente lá no Fluminense, a gente ganhou 2 campeonatos muito importantes. Chegou na final da Copa do Brasil, que a gente perdeu na final. Assim, eu tava muito bem, assim como todos os outros jogadores, né? Obviamente você fala, pô, mas tu jogou sozinho? Não joguei sozinho, é porque a gente ganhou, obviamente, e eu consegui, em 2 campeonatos, fazer gols decisivos, né? Então isso, obviamente, ajuda, né? Mas, por exemplo, se o Fluminense, de repente, não tivesse ganho, provavelmente não seria eu o melhor do mundo, né? Seria, enfim, o Flamengo, na época, Flamengo, Madureira, né? Eram outros times concorrentes, assim. Então, assim, eu tenho muito tranquilo em relação a isso, sabe? Mas, obviamente, que a responsabilidade aumenta, né? O pessoal vai me ver ali depois disso e acha que todo jogo eu tenho que acabar com o jogo, que eu tenho que jogar todo jogo, porra, jogar pra caralho, enfim. E não é assim, né? A gente tem dias ruins, só que a responsabilidade aumenta. Mas, cara, eu levo isso na boa. Na verdade, eu sempre que eu entro em campo, eu entro pra ganhar. Tentar não errar, na verdade, e ganhar. E aí isso acho que é uma consequência do que a gente vem fazendo, sabe? Show de bola. E assim, e vocês acharam que foi merecido? O que vocês acham? Esse ano do Fluminense aí foi um ano mágico pra gente. Até corrigindo o Vruk, a gente chegou em todas as finais, que a gente chega na final da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Liga das Américas e da Liga Fut 7. E aí a gente ganha a Liga Fut 7 e a Liga das Américas, perde os 2 que a gente perde no shootout. Então, assim, foi um ano mágico pra gente. Então, assim, ele foi o responsável por ser a liderança técnica e a capitania era dele, né? Então, assim, ele mereceu muito. E eu lembro muito, assim, rindo até, que a gente, quando termina a Copa do Brasil, eu vou no quarto dele, chato como eu sou, né? Cheguei pra ele e falei assim, tá vendo aí? Se você continuar assim, vai longe. Agora depende de você, você vai continuar. E ele pegou isso pra ele e levou o elenco, né? A gente tinha grandes jogadores, assim, a gente tinha caras sensacionais, mas o Vruk realmente
personificou o que era a nossa liderança ali e mereceu demais, assim. Você tava com quantos anos, Vrook? Pô, foi 10 anos, 11 anos 11 atrás, anos tá com 24, 25 ali. Mas só pra completar, porque o que acontece? A Copa do Brasil foi o primeiro campeonato que a gente chegou na final. E aí, cara, nosso time tava muito bem, assim, a Copa do Brasil. A gente fez um campeonato, porra, muito bom, assim. Chegou na final contra a BB de Porto Alegre. Os caras abriram 2-0. Cara, a gente na final, a gente virou rápido o jogo pra 3-2, assim, que nosso time tava muito bem. Só que acabou que no final tem uma confusão, foram 2 expulsos de cada lado, não foi isso? E aí o goleiro deles chutava pra caramba, né? Era muito bom com o pé. E aí os caras empataram o jogo no final, perdemos no shootout. E eu acabei sendo o melhor da Copa do Brasil. E aí realmente ele falou isso comigo e tal, não sei mais o que. E a partir daquilo ali, tipo assim, o time engrenou, a gente conseguiu ganhar esses 2 campeonatos, perder a final do Brasileiro. Eu consegui bem, assim como o restante do time, né? Então acabou meio que se encaixando tudo ali. Mas assim, pra você ali naquela época, como é que era a sua cabeça, né? Porque hoje você já tá um cara muito mais experiente. Mas como é que era, como o Fialho falou, você tá no meio, às vezes, de caras mais experientes, né? Caras com 30 anos, às vezes, não sei, né? E assim, e ter esse perfil já de ter uma liderança técnica, assim, dentro do time. Cara, assim, eu sempre fui muito correto e muito honesto com tudo, assim, né? Que eu procurei fazer no meio do futebol. Então, eu tentava fazer isso em campo também, né? Com a galera, com os jogadores, tentar levar a galera assim, sabe? E, assim, é difícil até tu falar, voltando nessa questão de melhor do mundo, cara, porque você pega, por exemplo, às vezes eu já vi no podcast, você pergunta assim, cara, escolhe 7 aí, melhores jogadores. Cara, é muito difícil você escolher 7, cara. A quantidade de gente boa que tem aí, cara. Há 2 ou 3 meses atrás teve um jogo lá no Iate, né, em homenagem ao Zé Moraes, cara. Pegava os 2 times que estavam lá, cara, sei lá, botar um total aí de 30 ou 40 jogadores juntando os 2 times. Cara, podia escolher 7 ali, aleatoriamente, que ia ser um time foda, sabe? Então, assim, é muito difícil você escolher o melhor, escolher os melhores, sabe? Mas, enfim, é momento, né? Eu sei que é momento, tá num momento bom e... Tá bom, já que tu emendou essa parada aí, então, vamos fazer então, né? Um top 10 aí, então? Vamos fazer? Já que eu gosto de comprometer as pessoas aqui de vez em quando também, tá ligado? Toma aí, Acabou de falar que não ia ter Toma aí, polêmica, né? Vai ter polêmica, agora vai ter. Ele fala que Vai ter, pô. Decidi agora aqui. Você é um homem. Você pode mandar na tua seleção lá, parceiro. Aqui quem manda sou eu, Tá pô. certíssimo, mano. Entendeu? O meu pai sempre falou hierarquia, né? Vamos lá, então. Já que o Esdras, o Eda, está ali um pouquinho mais calado nesse momento, começa aí com o teu top 10 aí, então. Vamos lá. Quem eu joguei... Aí, irmão, é o teu. Aí é o teu. Se foi o que você viu de pertinho, se foi o... Tirando o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ele tá falando dos humanos. Dos humanos. Fut 7. Posso começar? Claro, vamos embora. Bolt, Vrook, Naninho, Guido, Paulinho, Juanzinho, Luan Mestre. Tem goleiro. Temos 7 aí, é importante ter um goleiro. Não, eu tô falando dos primeiro, tá? Eu tô falando dos 10, eu tô falando dos 10 que eu vi jogar. Temos 7 aí por enquanto. 7 aí por enquanto. Coloca um goleiro, né? Mas se quiser 10 também, se quiser fechar, né? Tipo, não, esses caras aqui são pra mim. Quem? Piolho, Luan Teles. Luan Teles, legal. 10 aí. E aí, rapaziada? E agora, quem vai? O próximo? Vrook ou... Quer que eu vá? Já teve tempo pra pensar. O meu é assim... No gol eu vou botar um que eu vi e o que teve do meu lado, né? O Luan teve do meu lado, pra mim foi o maior goleiro que eu já tive, com todo respeito a todo mundo, né? E o maior que eu vi na modalidade foi o Guilherme, que ele mudou a modalidade. É um dos caras mais citados pra todo mundo. O Guilherme mudou a modalidade, ele fez outra modalidade depois dele, né? De back, eu vou botar o Rogério Corrêa, porque também ele muda a modalidade, apesar de amar o Dabá e o Dabá ser um cara fora do comum. Eu vou fazer minha escalação, tá? Não vou fazer 10 não, porque senão eu vou me perder. O Juan e o Henrique na frente da... O Juan, pra mim, foi o cara que mais se aproximou da perfeição da posição, porque ele atacava bem, defendia bem. Muito completo, né? Então, assim... O Bolt é um outro cara que muda a modalidade, porque ele traz a força do campo para a modalidade. Ele mudou completamente a forma de ver. Eu vou botar um porque é carinho, é coração. O Lequinho, que para mim era um cara genial. E no pivô, para mim é o Zé Renato disparado. É o beicinho. A beisolinha era fogo. O que ele fez pra gente... estando no América e no Fluminense, pra mim, assim, a nível de pivô, de ser um cara, aquele cara ali de pivô, não o artilheiro, não
pivô. Função, né? Função pivô, ele era completo. Ele fazia de tudo. Então, assim, e o cara ainda não tinha o preparo que se tem hoje, a estrutura que se tem hoje, o compromisso de você jogar o futsal hoje como essa molecada tem. E ele tinha essa dificuldade também, né? Da questão de se manter, né, no fisicamente peso, e tal. porque trabalhava, né? Tinha outras coisas, mas essa é a minha seleção de todos os tempos. E agora, o Vrook. Vamos lá. Cara, não eu vou tentar importante. falar 2 por posição, porque... Pô, não, acho muito difícil mesmo. Que assim, morito. e vou dar... vou dar preferência à galera que eu joguei, né? Obviamente. Mas, assim, no gol botaria o Igor Careca. Voltando ao assunto, a galera mais da antiga, né? Porque, assim, dá pra fazer uma seleção da galera mais da antiga, a galera de agora, assim, né? Tipo, começou... Porque eu peguei, basicamente, as 2 gerações, digamos assim, né? Do futsal. Teve uma vez que veio os meninos aqui, se eu não me engano, tava na Kings, quando a gente tava fazendo a sequência de Kings League, e eles fizeram, né? Eles falaram, pô, Holanda, deixa a gente fazer 2 seleções aí da gente que tá agora, né? Se eu não me engano, foi no episódio do Lipão, Jefinho e Lelete. E da galera das antigas, porque a gente viu um pouquinho, a gente tava começando, a gente viu os caras, pô, absurdo, e a gente, né? Mas vocês ficam à vontade. Aí eu vou botar o Igor Careca, né? Que tava com a gente lá nessa época do Fluminense. E é o Guilherme também, que o Félix citou. Aí de último, vou botar o Dabá e o Pedrão. Não sei se você conhece o Pedrão aqui, tirando não, o Pedrão jogava com a 10, né? O Pedrão jogava os 50, jogava os 50 minutos e não suava. Impressionante. O Pedrão era absurdo. Pedrão. Aí botar Juan e Paulinho. Deco. Daniel Miranda. Eu sem reserva, para jogar os 50. Neiva e Andrezinho. Andrezinho que tá de cadeira de rodas, sabe que Andrezinho também jogava muita bola. E pivô, Zé e Miquimba. Show de bola. Fechamos aí com a seleção assim, cara, top. Pô, se você for ver, tem muita gente que... Pô, o Rogério Corrêa que citou que, cara, é um fenômeno do esporte. Bolt. Pô, quantas pessoas aí que a gente pode me pegou na saia justa. Ele falou, o 10 é melhor, mas não falou pra montar minha seleção. O Rony, mas é isso. Mas se quiser fazer a sua menção honrosa, na hora do corte eu te dou uma moral. Faz uma menção honrosa aí, se você quiser, alguns jogadores aí. Não, menção honrosa, mano. Não posso esquecer do Neiva, não posso esquecer do Miquimba, do Zé Renato, dos 10 que eu tinha falado, não tinha botado eles. E tu falou assim, a gente vai falando na hora assim, são os caras que eu joguei, que eu, quando comecei na modalidade, estavam, já eram renomado na modalidade e esses caras merecem ser reconhecidos também. E assim, pra mim, cara, o Neiva pra mim é o maior desse esporte, tá? Assim que eu falo, quem pergunta pra mim, eu falo, ele é o maior do esporte. Se eu botar ele assim, desde 2012, 11, ele joga em alto nível e sempre nos melhores times, sempre ganhando e sempre decidindo. Então, assim, pra mim ele é o maior desse esporte. O Neiva é um cara que é o maior decisor desse esporte. É o cara que mais tem poder decisivo que a gente já viu assim, porque ele realmente tinha. Agora, falando do Pedrão, até que eu tava lembrando, teve um jogo que a gente jogou Fluminense e Vasco, não sei se o Henrique vai lembrar desse jogo, que era contra o Vander Carioca, e o Vasco tava com uma seleção, e o Pedrão jogou 50 minutos e ele falou assim, cara, e o Zé Renato tinha ido pro Vasco, né? Era Zé e Vander Carioca. A gente perdeu esse jogo de 3-2, se não me falha a memória. Os dois não fizeram nada no jogo, e o Pedrão saiu do vestiário falando pra gente, ó, eu garanto que eles como pivô não vão fazer nada. E ele jogou demais, assim, aquele jogo ali eu vi realmente, o Pedrão era um zagueiro que jogava com a camisa 10, então, assim, é bem representativo o que ele fazia em campo mesmo. É uma questão de mudar, né, e, tipo, esses caras, assim como vocês estão citando, são caras que vão mudando, né, um pouquinho o estilo de jogo da modalidade. É porque a modalidade, geral, quando né? começa, ela vinha muito com a galera do salão, né? Você tinha o Tubarão, que era do Rodrigo Murito, o A.L. Brito, do Isaías. Eu vou esquecer alguém aqui, me perdoe se eu esquecer. Aí vinha Jacó, Andrei, Rony, no Iate, Formiga, caras que jogaram Liga Futsal e tudo mais, estavam ficando mais velhos, estavam ficando mais no Rio e começaram a jogar, né? E aí vem a galera capitaneada pelo Guido, que vem do campo e começa a mudar. E aí o Bolt muda muito a modalidade pela força do campo. Aí vem essa galera, vem Pedrão, que era do campo, Rogério Corrêa. A gente lembra, era muito engraçado que o Rogério Corrêa fazia gol de cabeça e a gente no futsal não tinha gol de cabeça. Porque era a galera do salão, quem joga salão não tem esse costume de pular de cabeça, e o Rogério Corrêa vem e muda a modalidade. Então, assim, a modalidade foi mudando muito, né, ao longo do tempo.
Já que a gente está falando aí, também a gente falou bastante sobre seleção, montamos a nossa seleção. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a seleção principal, né? O que vocês acreditam? Começar com o Eda ali. Eda, atualmente, o que você acha que dá para ser diferente aí para a gente voltar a bons tempos aí com relação à seleção principal, a seleção de 11? Eu acredito, pai, que hoje nós temos jogadores bons, mano. Jogadores que podem e que têm capacidade de assumir esse protagonismo na seleção. Mas eu acho que tá faltando um pouco mais de gana, na minha concepção, né, mano? De quando tu vestia a camisa da seleção, porque antigamente era assim. Você tinha um prazer de vestir. Hoje, aparentemente, tá? A gente não sabe, a gente não vive. Mas aparentemente, os caras não tem mais aquela vontade, aquele tesão de jogar hoje pela seleção. Vai mais, aparentemente, é por obrigação. E outra, na minha concepção, se a gente não tiver hoje o nosso melhor jogador, e enquanto o Brasil não entender que ele, hoje, a gente precisa dele pra gente chegar onde a gente quer chegar, que é o Neymar, infelizmente, na minha concepção, a gente não consegue chegar. Eu ia perguntar justamente isso. Atualmente, para vocês, o Neymar tem que voltar para a seleção? Bem fisicamente, bem mentalmente, sim. E para você, Brook? Não, hoje, do jeito que ele tá, eu não convocaria. Mas, assim, se ele melhorar um pouquinho, já tem que convocar já. Porque eu acho que ele ainda precisa melhorar fisicamente, mas só por isso mesmo. Tecnicamente, é o cara ali que é o diferencial, assim, tecnicamente, você não desaprende, né? Agora, se tá bem fisicamente para dar aquelas arrancadas que ele dava, dar tapa longa, igual ele fazia, segurar o tranco, enfim, você precisa estar bem, né? E você, Fialho? Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Tipo Rico, que os caras me matam quando eu falo isso. Eu acho que o Neymar é o cara. Mas eu acho que ele tem que botar esse projeto debaixo do braço e realmente viver esse projeto até o ano que vem. De uma maneira que eu acho que ele nunca viveu. De novo, vou aproveitar as palavras do Eda. Eu tô de fora, tô de longe, né? Mas eu sinto que às vezes ele não veste a camisa dele, o Neymar Futebol Clube mesmo, né? E entender o tamanho dele, o que ele pode repercutir com decisões que ele pode fazer, assim. Então, ele é o cara, mas desse jeito que ele tá hoje, concordo com o Brook, não convocaria. Mas se ele pegar o projeto, botar debaixo do braço e sair para vender, a seleção tem uma chance. Ainda mais agora com o Ancelotti, né? Que é um treinador nível acho mundial. Que esse foi um diferencial de agora, já, tipo, grande. O nível mundial, porque é outra parada quando você chega no vestiário e olha pra um cara grande, né? Você olha pro cara e fala assim, cara, pô, o cara tem título, cara. Qual o título que o Ancelotti não tem? E querendo ou não também, né, assim, é um cara que, pelo que eu acredito, em questão de ter sido de ser um cara, né, internacional, vamos colocar assim, é um cara que não vai ser tendencioso, né? Ele vai olhar o melhor, eu acredito né? Eu vou te falar assim, eu não acho nem que nenhum treinador da seleção foi tendencioso. Eu acho que os caras que entraram, né, tanto o Dorival como o Diniz, eles não tinham assim, a palavra não é respeito, mas assim, a compra do trabalho deles, né? Porque eles estavam aqui no Brasil e aí o Dorival mesmo se atrapalhou em algumas escolhas a nível de mudança da seleção, mas o Ancelotti é outra coisa, né? O Ancelotti vem para ser campeão, e isso aí é claro, ele está realizado financeiramente e esportivamente nas duas pontas. Então, o que ele tem a ganhar? Ele vem para ganhar a seleção. Então, ele fala isso no vestiário claramente. Então, ele tem tamanho para chegar pro cara e falar assim, se você não fizer isso, tchau. Então, ele tem esse tamanho. E os jogadores vão comprar isso daí. Então, acho que foi a escolha perfeita, assim, para a seleção nesse momento. E tu, Bru, o que tu acha que falta ou que tenha sido importante para essa volta da seleção? Cara, é até difícil falar, porque, por exemplo, pega os jogadores que estão na seleção, a maioria é jogador de ponta, né? Quase todo mundo é de ponta, né? Então, assim, o que precisa para encaixar, não sei. De repente, talvez o pessoal abraçar mais o projeto, como eles falaram. De repente, sei lá, ter o Neymar ali, de repente vai motivar a galera. Não sei o que é. Mas, assim, a seleção hoje tem nível para ser campeão mundial, com certeza, sem sombra de dúvida. Até se compara a seleção brasileira com a da Argentina, que eu acho, no papel, os jogadores da seleção brasileira são melhores, tecnicamente. Né? Só que, não sei, parece que, por exemplo, a seleção da Argentina abraça a causa ali, que o Messi tá ali carregando, os caras querem meio que ganhar por ele, sei lá, é uma coisa, é o que parece, sabe? Então é o meu pensamento mais ou menos por aí. Eu levo o que tu falou aí, em relação à Argentina correr pro Messi, eu tenho certeza que essa geração que tá no futebol brasileiro correria pro Neymar, pô. Só que foi o que o Fialho falou. O Neymar precisa botar isso aí embaixo do braço e falar, eles vão correr por mim, então eu preciso estar bem aqui, como o Bruno falou, mano. Fisicamente, eu acho mentalmente. Que é até louco porque ele comprou uma ideia do Santos que tem um nível técnico absurdamente abaixo comparado à seleção, que a gente tá falando, né?
e ele comprou o planejamento do Santos, né? Então acho que, pô, Eu acho comprar que talvez essa questão da seleção não seria tão absurdo, sim. tão difícil. Eu acho que essa questão desse cliquezinho, sabe? Eu acho que os caras idolatram o Neymar. O Neymar é o nosso ídolo dessa geração. Só que, sabe aquela pontinha ali que falta? Eu acho que é essa pontinha que falta, que eu acho que é o Neymar que tem que puxar todo mundo pra cima e falar assim, ó, rapaziada, vamos seguir aqui. É muito do que o Romário fez, assim, eu acho que em 94. Eu acho que a gente vive hoje o que a seleção brasileira de 94 viveu. O Romário, óbvio que isso não foi o título, né? Mas o Romário chega e assume a bronca. O Romário vem numa entrevista e fala assim, não, se não for campeão mundial, a culpa é minha. Então, quando ele assume essa responsabilidade, ele automaticamente vira para os caras e fala assim, corram por mim. Façam isso por mim que eu vou fazer lá na frente e vou correr. E é muito disso, né? Óbvio que aquela seleção brasileira era muito boa, tinha grandes jogadores, grandes caras, assim, até Dunga vivia a grande fase, Tafarel, Bebeto, mas eu acho que falta isso. Talvez o Neymar se colocar nessa posição igual a do Romário e o elenco se colocar na posição do elenco de 94. Acho que é esse cliquezinho que talvez falte. Bem, pai, só uma adendo aqui em relação a isso, é que na minha concepção, né, mano? O Neymar, hoje, claro que não é uma desculpa para ele estar da forma que tá e nada, mas hoje a mídia e as pessoas são muito tendenciosas em cima dele. Vamos supor, antigamente, tu citou o Romário aí, Romário fazia, pô, com todo respeito, a mesma coisa ou talvez pior do que ele faz hoje. Só que uma coisa que ele faz, a mídia já vem e acaba com ele. Então, na minha concepção, hoje a mídia está muito mais tendenciosa, principalmente em cima do nosso melhor jogador. E hoje, no Brasil, eu acho que tem mais gente contra do que a favor dele. Então, para mim, isso aí influencia um pouquinho no desempenho dele. E eu acho que, assim, o Neymar, eu acredito que ele fale isso, né? Mas o que tu acha que falta, então, assim? Porque, assim, quando ele vai falar com os moleques, assim, nas últimas vezes que ele foi convocado, eu acho que ele conseguia chegar em todos e falar, né? Tipo assim, pô, é isso que eu quero e tal. Eu acredito, né? Mas eu acho que também falta um pouquinho da galera que está sendo convocada, né? Que eu acho que parte também do que o Eda falou lá no início, né? Talvez fazer um pouquinho mais, porque a gente vê os caras individualmente nos clubes, os caras são monstruosos, mano. Os caras têm números excelentes, os caras têm partidas excelentes. E, pô, o que tá faltando, né? Ô, pai, eu acho que falta assim, mano. Pô, é ele que vai decidir pra gente. Eu vou fazer de tudo pra ele decidir. Uma bola pode cair no meu pai, pode decidir. Eu posso decidir. Mas é ele que vai decidir pra mim. Então eu vou ter que fazer de tudo. Mas se tu... dentro da tua posição, pra ele tá o melhor condicionamento possível, o melhor posicionamento possível pra ele decidir. Eu acho que falta isso dentro da seleção. Na minha concepção, eu acho que falta isso. A gente tá direcionando muito a fulano. A Ciclano resolve. Mas Ciclano é bom, também resolve lá. Não, bom, a gente tem que entender que sem ele vai ser difícil, muito difícil. Com ele, vai ser mais fácil. Cada um dentro da tua posição dando o teu melhor pra ele decidir. Na minha concepção é isso. Igual a Argentina fez pro Messi. Eu concordo também. E eu vou até citar um exemplo aqui, que foi quando o pai da batida foi campeão da Copa Mickey, filho. Absurdo, pô. Eu assumi a responsabilidade. Correram pra você? Eu assumi a responsabilidade. Eu não sei por que os caras estão rindo, tá ligado? Eu também não entendi. Pô, eu assumi a responsabilidade. Você fez uma grande Copa Sérgio. Eu tô sabendo disso. Eu sei, os teus números foram... Infelizmente me tiraram. Falaram que eu sou muito profissional. Eu também. Eu soube dessa história. Eu queria confirmar, mas já que você já falou... Infelizmente. Você tá um nível acima Tô tentando recorrer. Eu chamei o advogado do Fluminense. O Mário. Entendeu? Mas vamos tentar. O que aconteceu na Copa Mickey? Eu era o camisa 10, fui o melhor jogador, assim como o Vruk já teve algumas oportunidades de ser parecido comigo. Né? Então, assim... E aí, só que quem fez o gol da final, que foi campeão? 1-0 a gente. Mas eu jogava na frente lá e eu falei assim, pô, galera, vou ter que jogar no meio e armando o jogo. E foi o mais feinho do meu time, o Bruno do meu time, entendeu? Que foi o Ladona. O nome já diz, né? Que já não é muito bonito, né? Mas fez um golaço, ou seja, o improvável fez um golaço. E foi o que o Eda falou. Os caras marcavam ali o pai da batida, que eu falava, o pai da batida é muito acima da média. É o Neymar do time. Isso. Então, chegou o cara, mas eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que o que o Eda falou faz muito sentido. Às vezes não vai ser o Neymar sempre que vai decidir o jogo, mas a partir do momento que ele tá em campo, acho que o respeito é diferente. Tô completamente, tem a menor dúvida disso. O respeito é diferente, os caras marcam diferente, assim como os caras marcam diferente com ele também, né, como foi o caso dos jogadores, né, que tem os jogadores ali argentinos, o Depou, né, tipo, outros caras ali, que na época ele jogava no PSG, por exemplo, marcavam pra ele,
né, para ele conseguir jogar tipo, de uma forma mais livre. Né? Então, acho que isso faz total sentido. Né? E agora eu quero saber o seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre Kings League. E aí, para começar, também vamos na hierarquia aqui, porque por enquanto, o único que está confirmado nesta mesa é o Mr. Fialho. Opa. Então, eu queria saber de você aí como é que foi essa... O que representa para você, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente, às vezes, eu até falei um pouquinho isso no outro programa, a galera tá confundindo um pouco pela questão do tamanho de mídia que a Kings League tem levado, como se a Kings League tivesse fazendo os jogadores hoje em dia. E eu discordo. Eu sou um cara que eu tenho acompanho e produzo conteúdo de Kings League, mas a Kings League ela chegou agora. Então, querendo ou não, a história de vocês para chegarem na Kings League, que de mídia é hoje a maior competição, mas a história de vocês foi construída num lastro de 10, 15, 20 anos. Então, o que para você representa hoje estar na Kings League? Então, para mim, representa uma conquista importante. A Kings League hypou, é assim que fala? Pode ser utilizado Tô jovem, gostou? Quantos anos? 33, 32? Mais ou menos. Eu tenho 34, não sabia que era hype, cara. Aí tá hypado. Hypado. Pepe hypado. De ontem pra hoje. A Kings League hypou todos os jogadores, levou o nível da mídia que a gente sempre sonhou na modalidade, né? A gente sempre quis essa mídia e sonhou. Eu falo pra você que eu batalhei pra estar na Kings, cavei muito, procurei, tentei, chorei. Faz parte da modalidade, tem que fazer, a gente tem que vender o nosso peixe. E agradecer a galera do Funkball, né, em nome do Diogo, do Renato, e o Bruno, que me levou pra lá também, o Bruno Russo, né, que você teve com a gente no Flamengo. Agradecer a confiança lá do Gustavo e toda a galera, o Kingsley, todo mundo do Funkball. Para mim é uma realização de um sonho, porque eu queria muito participar desse evento. Eu acompanhava pelos meninos que foram treinados por mim, né? Sempre falando com o Lipão, o Jefinho, o El, o Juninho, e essa galera, Tuco, falando. Então, assim, a gente vê que é uma competição bacana. Mas, realmente, assim, os jogadores de futsal, eles já construíram sua história antes. Então, eles vinham com uma história. Eles precisavam da mídia, eles precisavam desse acompanhamento, dessa coisa que a Kings trouxe, né? Que é a visualização, são os influencers apostando nos caras. E o que eu acho mais bacana da Kings são as experiências que os caras vivem. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que esse é o diferencial. As experiências da competição, a organização, as viagens, as coisas que eles podem proporcionar e viver, né? Eu acho que, tava vendo as férias do Jefinho, acho que do Lipão, do Lelete. Eles estavam jogando com o Lamine Yamal. Assim, eu acho que... Com o Neymar, com o Neymar e tudo mais. Eu acho que, assim, não tem dinheiro no mundo que pague o mês que eles viveram no Santos aí, treinando, mesmo que era só para manter a forma, mas, cara, quem não sonharia estar ali? Você chega para mim e fala, você vai passar uma semana com o Kleber Xavier vendo treino, vamos lá bater palma pros caras. É sensacional. Então, isso que é proporcionado para eles é que é o diferencial, né? E isso é muito bacana e muito otimista aí para esse próximo split aí. Então, falando de split, o Funkball não teve um bom split no primeiro. Então, qual é a expectativa agora para o Fialho com relação a isso? Eu quero, irmão, todo respeito ao mundo, eu quero que você se comprometa, Eu quero que você me dê o papo reto. Quais são os wildcards, quais são as táticas novas, eu quero, irmão. Olha, assim, primeiro tem que te falar que eu tenho uma dupla que é o Gustavo, né? Então, assim, a gente é uma dupla à frente do Funkball e, cara, eu não posso falar nada porque senão ele me bate. Ele é até maior que eu, cara. Cara que não Santa é muito Catarina. Difícil. Não é vantagem pra ninguém. Ser maior do que não é vantagem pra ninguém. Então, assim, não, mas o Diogo, o Renato, o Bruno, o Kisley, os caras estão trabalhando, o Gustavo, toda a galera do Funkball tá trabalhando muito duro nessa questão do wildcard, de entender qual vai ser o panorama para esse próximo split, porque pode haver mudanças ainda, a gente não tá sabendo de todas as mudanças, mas obviamente que a gente entende que o elenco que já tem no Funkball é um elenco que poderia produzir melhor do que produziu. Todo mundo tem esse entendimento, acho que isso é unânime na gente. E, cara, que a gente vai trabalhar muito, isso aí não tem a menor dúvida. A gente sabe que tem um potencial grande, sabe que tem grandes adversários, a Fúria, com todos os meninos, com o Dudu, o Dendele, com o Preto e a galera, Desimpedidos com Fumaça, mas, cara, a gente vai para trabalhar para atrapalhar essa galera, principalmente os que foram, né? Fluxo, Dendele, Desimpedidos e Fúria, que então essa galera que tá vindo aí, que não foi para o Mundial.
a gente vai tentar fazer o melhor split possível. Então, só uma pergunta, é sim ou não? Vai. Você Eu. já fez contato e já definiu as suas opções dentro da sua equipe? Você não precisa falar. É de wildcard? Então, isso aí é importante falar. Assim, a equipe que o Funkball montou, né, de comissão técnica, treinador e tudo mais, ela pensa muito igual e muito justo. Mas essa parte aí é Diogo, Renato. Então é mais para diretoria. É mais para diretoria. Eu e o Gustavo, a gente vai cuidar do campo, junto com a comissão técnica todinha, de preparador físico e tudo mais. Aquela galera lá. E o Bruno também faz parte muito disso, né? O Bruno é um cara que mexe muito no mercado da bola. E estão prontos ali para trazer para mim e para o Gustavo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou direto lá no Diogo. É melhor. Quer que eu te passe o telefone? Eu acho que o Diogo e o Renato poderiam vir aqui, hein? Contrata meus trabalhos direto, o Diogo é meu fechamento. Catarinense adora vir pro Rio. Tá definido então os 3 wildcard? Posso confirmar aqui com o Félio no programa, então? Tá tranquilo. Daqui a pouco eu falo pra galera, então. Fica tranquilo. Então é o seguinte, você tinha falado que você tinha um wildcard pra vida, né? Pra vida. Foi muito bonito. Cara, isso aí me causou um problema em casa. Porque a minha esposa não sabe o que é wildcard, mas sabe o que é de vida. Ela sabe o que é de vida. Ela sabe a importância que é de vida. Ela disse, mas qual é a importância do Vrook na sua vida dessa maneira? Eu virei pra ela e falei assim, olha só, calma, deixa eu explicar devagarinho. Deixa eu explicar. O Vrook chegou antes de você. O Vrook chegou antes de você. Não chegou? O Vrook já era pra ter sido meu jogador no Botafogo, mas ele vai pra Itália jogar. Eu falei, olha só, calma. Esporte é uma coisa, vida real é outra. Lá no esporte, não vai mexer no Vrook, não mexe no homem. Entendeu? Não mexe quem tá quieto. Então, Vrook, e você? Tem alguma sondagem com relação a isso? E também, sim, cara, sendo bem sincero, não é para polemizar a ponto de vocês, obviamente, se atrapalharem na carreira de vocês, não é isso. Mas falar que tem conversa, isso eu acho que não é problema nenhum. E eu quero saber também qual o desejo, né? Vamos conversar com o Vrook que o Félio citou e depois o Eda vai falar também. Além de ter sondagem, alguma coisa assim, qual é o desejo de vocês com relação à Kings League? Cara, assim, pelo que eu vejo de fora, é um campeonato fenomenal, né? Como o Félio falou, a mídia que dá para os jogadores, para as comissões técnicas, enfim, é o que a gente precisa, né? No futsal que a gente nunca teve. Então, isso a gente ajuda em várias formas, né? Tanto dentro de campo quanto por fora, enfim, questão de patrocínio individual, vários jogadores têm patrocínios individuais, né? Isso gera renda também. Com certeza eu quero jogar uma, né? Pelo menos uma. De repente a próxima, quem sabe? Olha, já! Você viu aí? Não. Eu não tô sabendo de nada. Você jogou a isca no mar. Quem sabe, né? A próxima. Foi ele que falou, né? Foi. Assim, se tivesse as questões mesmo de mudanças, de abrir, acho que tem grande chance de eu jogar. Se não mudar, aí eu não sei como é que seria, não sei se conseguiria, né? Mas, cara, com certeza tenho vontade sim. Sei que na minha vida hoje em dia não é fácil, porque como é em São Paulo, né, teria que ficar, enfim, pelo menos, sei lá, metade da semana lá. Eu não sei como é que eu conseguiria conciliar isso, né? Mas, assim, pelo menos uma eu pretendo jogar para ter essa experiência. Legal. E você, Eda? Particularmente, é um desafio, né? É um desafio para mim que nunca joguei. Claro que é um desejo, é um sonho, por tudo que o Fiário falou, que a experiência... Nunca a gente ia imaginar que a gente poderia estar do lado do Neymar. Nunca a gente ia imaginar que a gente poderia estar do lado desses maiores influências do... Claro que é um desejo de estar lá. Sair um pouquinho da zona de conforto também, porque é uma outra modalidade, querendo ou não, é uma outra modalidade, é um outro estilo de jogo. Eu vim do campo, eu vim do futsal, depois eu me adaptei no futsal. E hoje ir para a Kings League, para mim, é uma meta. É uma meta. A meta tá lá. Como vai ser, eu não sei. Eu sei que eu vou trabalhar para chegar lá. Se Deus quiser, a gente chega lá. E assim, o que o Eda falou de experiência, cara, mas tipo, você pegar a final, né, que foi no Allianz Parque, não foi? Cara, o estádio lotado, assim, cara, a gente jogar num estádio lotado, assim, só isso aí já vale mais de qualquer dinheiro, né? Mas pra quem joga hoje futebol e falar que não quer jogar Kings League, mano, é a maior hipocrisia do mundo. É a maior hipocrisia do mundo, né? Independente de ser uma modalidade diferente, né, como eu falei em questão histórica, né? Não em questão da modalidade em si. A modalidade em si, como a gente falou, cara, ela tá transformando vidas. Então, isso é uma realidade que a gente vê, né, na Kings League. E a Kings League, ela pode proporcionar, até pela questão dos influenciadores, né, do que ela proporciona de mídia, muito além do futebol, né?
Então ela proporciona vivências, ela proporciona experiências, assim como essa experiência que aí une a parte de mídia com a parte de campo, que é de jogar num estádio, né, lotado, assim como os meninos jogaram também a final, né, lá na Itália, lá em Turim, se eu não me engano, né, e jogaram num estádio que também bateu 40 mil pessoas, né. Foi o que o Vrug falou, é uma experiência nova que... Aí ele gosta e falou, não, quero jogar mais uma. A gente sabe, o Vrug já tá um pouco mais casco do que eu tô com 34, então pra gente encurtou um pouco mais o tempo. Então por isso que eu falei particularmente que eu vou trabalhar pra mim conseguir o meu objetivo. Porque comigo sempre foi assim, mano. Eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto do desafio. E tá na King League, eu falei muito com esse cara aqui no início, quando eu tava machucado lá, que começou, eu falei, pô, mano, meu objetivo é estar lá. E vamos trabalhar pra isso. É isso aí. E, Fialho, agora você como treinador, o que você acredita que seja ideal como treinador, mas ao mesmo tempo que aqui, por mais que eles sejam muito experientes, eles ainda estão na fase de jogador. Mas você que já é um cara que também está nos bastidores ali. Com relação a essa possível mudança, você acredita que é uma boa, que pode atrapalhar os projetos da Kings League como ela é atualmente? Ou você acredita que seja melhor, né? Que é essa questão de os times poderem escolher quais jogadores que eles quiserem, sair o draft e tal. O que você acha? Eu acho que tecnicamente você vai elevar muito o nível, né? Você vai ter um salto grandioso, porque a gente viu que muita gente da modalidade ficou de fora, né? Então isso aí é ponto. Mas em contrapartida, eu acho que uma das coisas mais charmosas da Kings League era o draft. Era você dar a oportunidade de gente que estava fora do cenário, ou nunca teve no cenário, de poder vivenciar isso. E aí você tinha um equilíbrio, né? Eu acho que a modalidade, assim, o fut7, né? Ele sempre depende de um equilíbrio, porque é uma modalidade... Você vê, a Liga Futsal, ela cresceu quando as coisas se equilibraram e os times se revezaram no poder, né? Então, se você tem essa matemática, fica bacana. O Luan, no dia que ele veio aqui, inclusive, ele citou de não mudar tudo, porque ele acha que também Exatamente. tem esse charme, mas talvez aumentar a possibilidade em campo, né? Isso, eu até vi esse episódio que ele fala de ter 6, e aí você trocar de 3 em 3, você fazer a troca entre os wildcards. Eu vi o Luan foi muito bom nessa ideia. Eu acho que pode ser esse caminho, se aumentar o wildcard e tudo mais, mas acho que... perder tudo isso, eu acho que perde o charme e vai perder a competição. Você vai começar a criar blocos dentro da competição de líderes, quem vai brigar para ficar lá embaixo, que é o que a gente vê no fut7. E aí, voltando um pouco no tempo atrás, a gente falando do Fluminense, eu lembro desse ano, como se fosse hoje, a Cabo Friense do EDA é campeã. Aquela lá que eu te mandei a foto aquela vez? A Cabo Friense do EDA é campeã em cima do Vasco, que tinha um investimento fora do comum. O Fluminense é campeão de 2 competições. O Flamengo ele é campeão de uma competição. O Madureira tinha sido campeão de 2 competições. Então, assim, você tinha nessa época no fut7, você tinha uma competitividade alta. Então, isso fazia com que as pessoas fossem ao campo ver o jogo. Então, eu cansei de sair de casa e ir no Israelita ver Flamengo e Madureira. As pessoas saíam para ver Madureira e Fluminense. Eu lembro dessa final do Brasileiro, que nós perdemos, infelizmente, que teve a transmissão até do Band Esporte, que o iate estava cheio para ver Fluminense e Madureira. Cheio, lotado. E assim, e a gente cansava de ir pro iate e ter gente vendo o jogo, porque ainda tinha o Olaria na época, que era um time muito bom, que era o time até do Liporá, Selequinha, essa galera do futsal. Então, assim, você tinha competitividade. Quando a gente foi campeão no Serra Macaense, que a gente era o menor investimento, você tinha o Olaria, Flamengo, Vasco, o Botafogo, o Robimar. Então, assim, você tinha. Então, se você perder isso, se você deixar na mão de 2, 3 times, vai perdendo interesse, você vai perdendo aquele fogo. Tipo assim, se um time, por exemplo, tem um poder financeiro maior, né? Sim. Que é natural. Um outro, que aí a partir do momento que você contrata quem você quer, né? Você tem essa disparidade de questão financeira. O cara ali, ele vai montar, tipo assim, um time com... Acho que podem escrever, se eu não me engano, são 18. Ele vai querer os 18 melhores, pô. Querendo ou não, por mais que a gente tenha muitos bons jogadores, a partir do momento que você tem 18 dos melhores em um time, 18 dos melhores no outro, 18 dos melhores no outro, para uma competição de 10 times, naturalmente... 4 ou 5 times vão ficar muito defasados em questão de qualidade, eu acredito. Exatamente, mas assim, o Eder, acho que até falar, desculpa, eu vou te interromper.
eu sou um amante dos esportes americanos e eu acho que tem que ser seguido. Você tem que ter um teto. Por que o esporte americano é bacana? Por que o futebol americano é bacana? Porque nem todo ano ganha o mesmo cara. Você vai tendo um revezamento no poder. Porque você tem questão de teto salarial, você tem questão do draft, você tem Todo questão ano de... tem uma quebra de jejum Você absurda. Tem que quebrar o jejum. Então, assim, a NBA agora se quebrou... Tivemos várias quebras de jejum, Milwaukee Bucks, agora o Oklahoma Tem mais City. aquela hegemonia de Não tem 2 mais, ou 3 e acabou, né? Então, se você tem que ter isso, é isso que vai levar o cara a ir lá ver o jogo. É isso que vai fazer o cara acompanhar. É essa rotatividade no poder. Lógico que você vai ter equipes mais estruturadas que vão saber o caminho, que vão chegar, mas não vai ser uma coisa assim, pule de 10, entendeu? Como é o campeonato alemão. Todo mundo sabe que o Bayern vai ser campeão de 10, vai ser 9. Isso você vai perdendo o interesse. Então a Kings conseguiu ter o interesse de todo mundo por conta disso. E o objetivo dela é esse. Exatamente. É a mídia, né? É o que tá por trás no bastidores, né? Ninguém apostava no Dendele e o Dendele foi lá e chegou na final, né? Eu acho que, vamos supor, os caras que são os presidentes, isso aí eles nunca vão perder audiência. Mas eu acho que o que traz mais audiência hoje são os grandes influenciadores. E a maioria não é ligada no futebol. Se entrar dessa forma aí com os jogadores, nós somos acostumados com isso. Competitividade, o teu time ser melhor do que o meu, e eu tenho que jogar muito pra ganhar do teu time. Talvez eles, os primeiros animados com isso aí, são eles, pô. Porque eles não estão acostumados com isso. Pegar um time apelão jogando contra o meu time e ele não tem esse conhecimento. Aí talvez não seja tão interessante pra ele. Esse aí eu já tô falando em relação à audiência, tá? Sim. O que a Kings League traz hoje. Porque a gente vê que muita gente que acompanha é quem acompanha futebol, pô. A maioria que acompanha hoje não é quem acompanha futebol. Então a gente poderia perder esses grandes influenciadores que hoje são donos de time, a gente poderia perder eles. Entendeu? Em relação a isso aí, a ter que contratar jogadores. Entendeu? Por exemplo, porque assim, a Kings League, ela é algo que, assim, ela tem aquela questão de alguns concordam e outros não concordam. Eu vivenciei lá 2 rodadas, né? Fui lá de perto, fiquei lá, vi os bastidores e tal. E o que eu vi é literalmente o que você falou, Eda. O público não é o público do Futebol 7. Não é. É 10% o público do Futebol 7, 90% são as crianças que estão ali pelos influenciadores. O jogo rolando, as crianças na beira do coisa ali. Ou elas falavam com o jogador que tinha mais seguidor, né? Tipo, o jogador ali, sei lá, hoje no caso, né? Tem os meninos lá, o Lelete, o Lepão Jafinho. Tem outros jogadores que são influenciadores também, que não são os que mais jogam. Tem o Fifão da Massa, que tem acho que 500 mil seguidores. Tem o Moleque Joe, que tem 1 milhão de seguidores. Então, assim... Luqueta jogou Luqueta. Luqueta, tá ligado? Então, Lucaneta. Então, tipo assim, cara, são pessoas, né, que na real, o início da Kings League são eles que movimentam. E os influenciadores de fora, que são os presidentes. Então, a molecada ficava ali na parada, em vez de estar olhando o jogo, eles estavam assim, fulano, lá nos bastidores, lá na cabine deles, querendo... Então, assim, eu acho que pode ter uma mescla, tá ligado? Eu acho que pode ter uma mescla ali, uma reestruturação. Eu acho que pro Brasil é diferente, por exemplo. Na Espanha, nos outros países... Cara, com todo o respeito do mundo aos outros países, mas nenhum país tem a quantidade de excelentes jogadores que o Brasil tem. Nenhum. Pelo menos no meu ver, das competições que eu fui. Eu já participei, assim, hoje eu até falo isso e não é por falta de humildade, mas como questão de mídia, eu acho que eu sou o cara que tem maior currículo em questão de mídia. Eu já fui em todas as competições possíveis, em todas as federações. Irmão, eu nunca vi. Tem uma seleção do México excelente, beleza, mas você montar 10 times, eu acho que o México não consegue. O Brasil consegue montar 30, tá ligado? Então acho que esse é um diferencial que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que talvez não dá pra copiar 100% o que tá acontecendo na Espanha, o que vai acontecer não sei aonde e tal, entendeu? Cada país tem a sua realidade, né? Não tem jeito, assim. O México talvez seja o que mais se aproxime da gente, porque tem liga indoor, tem futsal, então os caras... Eu citei justamente eles porque eles são os últimos campeões de então, seleções, assim, né? E eles sempre foram grandes concorrentes, né? Mas é exatamente isso. A Kings League vai ter que ter esse desafio de pensar em cada país, cada coisa, porque realmente ela pode perder essa questão da competitividade se der um passo errado, né? Perfeito. Então, galera, agora saindo um pouquinho de Kings League, eu quero saber um pouquinho agora de vocês. Eu senti que o Vruk ficou um pouquinho calado. Eu acho que ele tá com alguma coisa na manga. Posso tentar te ajudar? Fala eu vou puxar uma história que aí ele vai falar. Fala aí. Quando ele falou de patrocínio individual, o Vruk foi um dos primeiros, se não o primeiro do futsal. Né? Verdade. Ele teve, pode falar nome de marca aqui? Cara, se ele desse uma moral pra gente, não pode, né? O passarinho, aquela né? do passarinho. Esse aí o pica-pau é um passarinho. É um pássaro. Ele não pode errar. Ele não pode errar.
ele teve em capa de revista, de jaquetinha. Ainda foi pro Fantástico. O Fantástico no Globo Esporte. Isso Globo foi porque Esporte. ele jogava muito porque ele era bonito? Não, eu acho que o Globo Esporte porque jogava muito. A revista porque era bonito. Pede pra ele contar a história, ele em Copacabana. Eu ia com pedir. a... Cara, pior que eu anotei aqui no meu roteiro. Com Como o é que Cristiano foi? Ronaldo de papel do lado dele, cara. Eu botei aqui, ó. Conta pra mim como foi o processo de ter sido o primeiro a ser patrocinado no Fut7. Tá aqui, anotado. E aí? Cara, negócio de patrocinado, pô. Tipo. Tirando questões esportivas, que eu digo, né? Tipo, às vezes tem que tem material e tal, mas eu digo, né? Mas Ele teve camisa então. personalizada do Fluminense. Eu tenho até Verdade. hoje, eu esqueci de trazer. Por quê? Porque ele tá do lado de um cara ali que agora, né? Tá bem na moda, tá né? bem na Então, moda. assim. Não quebra não, hein? Que agora de ontem pra hoje eu tô na Não, cara, mas então, naquela época lá, 10 anos atrás, né, a gente não tinha essa mídia que tinha hoje, Instagram e tal. E muita gente na época falava, pô, por que tu não faz, sei lá, um curso online de drible, por exemplo, né? Mas que hoje em dia muita gente usa o Instagram pra isso, né? Fica postando drible e tal, não sei mais o que, cara. Daqui a tanto tempo tu vai bombar e tal. Só que eu nunca pensei, na verdade, nunca gostei disso, né? Não tem muito saco de ficar postando tanta coisa assim. E eu nunca pensei nessas coisas, né? Mas aí um dia um amigo falando, assim, de negócio de patrocínio, assim, que tinha acabado de sair a matéria, né, no Globo Esporte, falou, cara, por que você não consegue, não corre atrás de patrocínio e tal pra você? Então, só que, cara, eu não consegui, não pensava nisso, né? E aí, ele falou, não, conheço o cara da reserva lá, vou entrar em contato. Aí entrou, cara, acabou rolando, né? Eu tive contrato de parceria com eles durante 5 anos. Pô, foi um contrato longo, É cara, porque é longo, pô. difícil, pô. Sim. 5 anos. Na verdade, não durou os 5 anos, durou, sei lá, uns 4 anos e 9 meses mais ou menos, porque eles cortaram bem na pandemia em março, né? Só que ia acabar, foi março, abril, sei lá, ia acabar tipo em julho, acho, meio do ano, então cortaram uns 3 meses antes, mais ou menos. E aí acabou rolando 5 anos de patrocínio, né? E aí, cara, é uma coisa que eu não esperava e que já era, né? Meio que pioneiro, digamos assim, lá atrás, né? E aí, em relação à questão do Globo Esporte, cara, tipo, eu sempre fui muito tímido com câmera, né? Contanto que eu tô aqui, eu não olhei em nenhum momento pra câmera ali. Eu não... com muita vergonha, né? Tipo assim, falar em público, eu não gosto. E aí, o que acontece? O Globo Esporte queria fazer uma matéria comigo, pegando meu dia inteiro, né? Porque desde então eu sempre consegui conciliar o trabalho, né? A empresa lá, com futebol. E eles foram lá no escritório. E aí, cara, eu não conseguia, tipo assim, eu suava, eu não conseguia explicar o que eu fazia lá, tipo, gravar, sei lá, umas 4, 5 vezes pra explicar o que eu fazia lá. Eu falei, não, tranquilo, até aí foi. Aí, não, agora vamos pra rua. Cara, os caras me veem com a placa do Cristiano Ronaldo, assim, do lado. Sensacional. Cara, Nossa Senhora de Copacabana, assim, no ponto que é mais movimentado de Copacabana, e eu lá, cara, todo arrumado, roupa de trabalho, e os caras com a placa do lado. E aí queriam fazer matéria comigo, cara, eu suava, eu pedindo pra ir embora. Não, cara, vamos embora, não sei mais o que, eu não consigo ficar aqui. Mas qual era o objetivo da matéria? Era perguntar... Cara, era me comparar, né, melhor do mundo com o Cristiano Ronaldo e tal. E aí, e olha só que bizarro, do nada passando lá, um rapper angolano, o cara era famosão na Angola, no meio da rua começou a fazer um rap lá, inventando na hora lá pra mim, cara. E, pô, eu não sabia, cara, se eu pudesse eu me escondia ali, se tivesse um bueiro ali, me jogava no bueiro aí, cara. Pô. Pergunta pra ele onde é que ele mora. E aí? Por que a Nossa Senhora de Copacabana foi Por tão quê? complicado? O Eu bairro moro lá, dele. pô. Mas todo mundo Moro conhece lá, ele, cara. apareceu gente Não, e que um amigo conhecia. meu passou, caraca, não sei o que, tá fazendo matéria. Eu, pô, não, vai embora, cara, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. Mas hoje em dia eu tô bem melhor, assim, bem mais tranquilo com o câmera. É mais tranquilo pra ver no podcast, né? Do pai da não, batida. é né? tranquilo. Eu só não vou olhar Mas, pra ó, câmera, vou só- olhar uma vez Só ou outra, toma cuidado só. que aqui é muito famoso, hein, cara? Vai viralizar rápido aqui, hein? Depois não vai me culpar, não, hein? É verdade. Então, galera, agora eu quero saber o seguinte: gostei pra caramba dessa resenha e agora entrou no momento da resenha. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vou perguntar pro Eda agora. Eda, qual foi, assim, tipo, questão... Daqui a pouco a gente fala da resenha, vamos voltar um pouquinho então. Questão agora histórico. O que pra você foi o mais importante, assim, no Futebol 7, tirando o que você, né, já passou aí? Pode citar também, mas além do que você viveu a realização de um sonho de estar com a tua família ali, tua filha, mas o que pra você, assim, foram coisas mais importantes? Um gol mais importante, um título mais importante, né? Um momento mais importante? Eu posso falar pra você que eu tenho um negócio na minha mente que é o recomeço. Porque eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Eu comecei no Fut7 em 2014, nessa Cabo Friense aí. Vim do campo, aí fui profissional. E quando eu cheguei, era muita gente renomada. Era Flamengo do Zé Moraes, era Madureira do Rogério Corrêa. Então, chegou com aquele time lá, meia boca, que era o Nani, eu, Luan, Ivanzinho, Luquinha. E
E a partir disso aí, em 2015, quando eu decidi parar de jogar profissionalmente, eu comecei a trabalhar. Vendendo carro, até com o Marcelo lá, Marcelo e Roberto lá da Robimar, que eles abriram a porta pra mim, e eu fiquei 8 anos trabalhando, vendendo carro. E eu perdi muita oportunidade dentro do futsal, muito com esse cara aqui, por conta do trabalho. E quando eu decidi sair do trabalho em 2023 agora, eu já saí cascudo. Então, para mim, o ponto-chave foi o meu recomeço. Porque depois, quando eu saí de 2023, como eu falei aqui antes, no bloco anterior, eu sou muito determinado no que eu tenho para fazer. E eu saio da minha zona de conforto. Por mim, ali, já podia parar, não precisava mais voltar em alto nível. Só que eu precisava, para mim, comigo, Ida, depois de ter largado o profissional, eu precisava realizar algumas coisas. Então, de 2023, eu lembro como se fosse hoje que eu mandei mensagem para esse cara, voltei. E eu preciso voltar a jogar em alto nível. E foi uma briga comigo mesmo, né? Então, para mim, meu maior momento foi quando eu virei minha chave e falei que eu ainda conseguiria realizar algumas coisas dentro do futebol. É que eu falo para todo mundo, eu fui jogador profissional, 5 anos da minha vida. Mas o futebol, eu não fui realizado profissionalmente, não foi no profissional. Eu me realizei no futsal. Entendeu? Eu consegui conhecer países dentro do futsal, eu consegui defender o Brasil dentro do futsal. Então, para mim, a minha maior realização foi o meu recomeço, depois de 2023. Legal, deixou até o clima, né? Melancólico. Não triste, melancólico. Não, que, tipo assim, a gente ficou emocionado. Não, eu fico emocionado com isso. Emoção também vende, entendeu? Né? Pô, chama a audiência, né? Chama. Esse corte vai ficar bom. Esse é bom. Entendeu? Deixa eu fazer um corte aqui mesmo. Aí bota no finalzinho chorando aqui, valeu, editor? Vamos lá, não, brincadeiras à parte, mas assim, então assim, do teu recomeço, assim, então, você acredita que esse tá sendo o melhor, talvez, momento, assim, que você esteja vivendo dentro da modalidade? Dentro da modalidade, foi. Está sendo porque, aí, o ano passado eu consegui ser campeão mundial de clubes, pelo Jardim, jogando com essas feras todas, então... É fruto de um reconhecimento. Eu não fui pra lá porque eu era bonzinho, porque o Eder é maneirinho, porque o Eder é bonitinho, até porque eu sou, mas não fui por Tá no top. Jesus. Segundo ele, né? O pessoal da edição falou pra não falar ao mesmo tempo da câmera. Agora eu não aguentei, desculpa, perdão. Não, mas falando sério, em relação a isso, mano, fui campeão, consegui ser campeão mundial, uma coisa que, muita gente lutou e não conseguiu. Eu, graças a Deus, consegui ser campeão mundial. Esse ano, aí, no final do ano, já consegui emendar com a viagem com a seleção brasileira, futsal, com a soca. Então, isso aí, pra mim, tá sendo um top máximo dentro da modalidade. Top demais. Então, e agora você, Vruk, como é que pra você foi, né? Tipo assim, pode fazer da mesma forma que o Eder falou, né? Tipo, um pouquinho ali, como começou e tal. E quais foram os seus momentos, assim, marcantes? Então, resumindo a minha trajetória no futebol, né? Eu comecei com 6 anos no Flamengo, no futsal. Joguei futsal até 2012. E aí foi quando eu comecei no futsal que o Fialho me chamou. Comecei, que eu digo, larguei o futsal, fiquei só no futsal. Enfim... Aprendi duas coisas. No campo não teve... Tu não vivenciou muito ou não? Não, fui no campo em 2010 no Bangu, fiz um teste lá no profissional, mas acabou que não deu muito certo. Aliás, o treinador que estava lá tinha gostado de mim, queria ficar lá, só que começou o Carioca, ele caiu, aí subiu o treinador de juniores, eu fiquei lá largado, o cara não conhecia, e também por não precisar também. Na verdade, nunca gostei muito de campo, né? Sempre joguei futsal a vida inteira, então nunca liguei muito para jogar campo. Na verdade, acho que eu tentei mais por conta do meu pai do que por mim mesmo, né? E aí, fiquei no futsal e tô até hoje, né? Assim, cara, 2 coisas que eu aprendi muito com futebol, assim, que... Cara, você trabalhar, você treinar e você ter a recompensa que é a vitória, ser campeão, isso é muito bom, é muito gratificante, né? E outra que, tipo assim, além de título, assim, o que eu levo pra minha vida é... Cara, a vivência do esporte, né? Bem ou mal, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu sou de classe média alta, né? E, cara... Quando que ia ter a amizade do Eda, por exemplo, se não fosse o futebol, sabe? Você poder andar nesse meio, tratar todo mundo igual, porque pra mim todo mundo é igual mesmo, ninguém é melhor que ninguém. E você poder levar isso de boa, sabe? E assim, eu quero muito colocar meus filhos no esporte justamente para aprender isso, para ter essa vivência e poder, porque o esporte forma como pessoa, né? Te faz uma pessoa boa, né? Óbvio, tem alguns que vão por outro caminho, enfim, alguns não sabem levar, tem soberba, enfim, sobe a cabeça título. Mas assim, o que eu levo muito é isso, é
essa vivência do futebol e as amizades que a gente leva e momentos marcantes, né? E qual foi então, assim, além do título como melhor do mundo, qual foi, sei lá, um título, alguns títulos, assim, né? Que você fala assim, cara, esse daqui, como o Eda citou, né? Foi o título mundial e a convocação para a seleção brasileira. Qual para você foram títulos importantes ou mais importante, um gol mais importante? Cara, títulos tem 2 que, por acaso, eu fiz os 2 gols marcantes, assim, que um foi a final da Liga das Américas, lá no Peru. Pelo Fluminense. Pelo Fluminense, que aí foi quando eu fui o melhor do mundo, né? E o outro foi pelo Vasco, quando a gente ganhou do Flamengo, que acabei fazendo, tinha ganhado, o primeiro jogo a gente perdeu de 1-0, foi isso, o segundo tinha que ganhar de 2-0, acabei fazendo o segundo gol. A gente foi campeão aí, depois a gente deu a volta olímpica em São Januário, eu sou vascaíno, né? Então, tipo, pô, aquilo foi muito marcante pra mim, sabe? São esses 2 momentos, assim, que eu levo que pra mim foi os mais marcantes, assim, da minha carreira, né? Perfeito. E você, Fialho, agora? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Mister. Como é que foi para esses mim, momentos? assim, para mim o futsal preencheu uma lacuna, porque eu também tentei ser jogador de futebol, bati minha cabeça como a maioria dos brasileiros, né? Eu tentei ser jogador e o futsal preencheu essa lacuna porque ele como o Eda falou muito bem, me fez conhecer países. Eu estive no 8h30 da noite no Sport TV, no horário nobre, disputando uma Liga das Américas. Então, assim, para mim foi futsal é um esporte que eu respeito e admiro e amo por conta disso, porque ele me proporcionou várias coisas bacanas, assim. Para mim, a minha maior realização é ver que todos os meninos que passaram pela minha mão me respeitam, gostam de mim e eu pude ajudar de alguma forma, né? Eu brinco com todo mundo assim que eu sempre dei muita sorte com as indicações que me dão, né? O Juan, por exemplo, o Juan Major, é um moleque que começou ganhando R$150 com a gente lá no Serra Macaense e se tornou um monstro da modalidade. O Eda também, mesmo depois da Cabo Frense, veio com a gente. Jefinho, Lipão e o Wembley chegaram pra gente através do Miquimba e se tornaram grandiosos na modalidade, ninguém conhecia. Alguém ia conhecer, mas graças a Deus vieram para a gente antes. O El, tantos outros aí, o William, Juninho, que estava no Real Elite. Então, assim, essa é a minha maior realização, porque eu sento para conversar com esses moleques e eles falam para mim, pô, Fialho, você me ajudou a mudar a cabeça, de entender, porque eu sempre levei isso muito a sério, né? E o que o Vruk falou é perfeito. Você conviver com essa molecada assim de comunidade, pessoas que você não conheceria no seu dia a dia normal. Então, você ter a oportunidade de vivenciar outras histórias, de entender o outro lado, de ter essa resiliência de entender que o cara ali ele tem um problema maior que o seu, né? Isso para mim foi sempre fundamental. Eu encho o saco do meu filho para jogar futebol. Eu acho que esse é o esporte que vai te dar essa... Porque o futebol é do povo, né? Então, assim, é isso que vai te dar essa vivência. Porque o futebol, ele é a vida como deveria ser. Se você é bom e treina, você vai longe. Se você não treina, você não vai longe. Independente se você é negro, se você é branco, se você é bonito, se você é feio, o futebol, ele vai te levar aonde você quer se você se dedicar a ele, né? E os meus títulos mais importantes foi o Mundial de Clubes com o Flamengo. Esse Campeonato Brasileiro com o Vasco tem uma simbologia para mim muito maior, porque foi uma competição assim que a gente foi muito desacreditado, a gente foi para uma final muito desacreditado e a gente teve uma virada de chave assim que o dono do nosso time, o Edson, teve uma sacada assim maravilhosa no dia, que botou todo mundo para jantar junto no hotel e conseguiu fazer essa virada, a Liga das Américas. E a minha maior conquista, de verdade, assim, a nível de conquista, foi ver São Januário lotada, gritando, campeão. Eu dei volta olímpica no Maracanã, nós demos, né, na volta olímpica no Maracanã com o Fluminense, gritando, campeão. Eu tive a oportunidade da volta olímpica no Engenhão, com o Botafogo, então nem nos meus maiores sonhos eu ia pensar nisso, e dar voltas olímpicas para grandes torcidas do país, grandes torcidas do mundo, sendo gritado. E a do Vasco, então, assim, a gente ainda teve a surpresa de que apareceu no telão do jogo do Vasco quando a gente estava voltando, né? E a torcida gritando. Eu recebi vários vídeos de gente, pô, caramba, que maneiro, se foram campeões mesmo, então, vários amigos vascaínos.
Então isso para mim foi muito importante, sim. Eu realizei sonhos, assim, de verdade. Até por isso que eu brigo muito pelo futsal. Porque eu realizei sonhos que eu não imaginava realizar. Isso é muito legal mesmo. Tipo, hoje, por exemplo, que eu tô nos bastidores, né? Joguei um tempinho e tal, mas assim, hoje que eu tô nos bastidores, eu acho que, pô, realizei coisa demais pela modalidade, tá ligado? Muita coisa. Já fui em todas as competições possíveis, tá ligado? Então, assim, é algo realmente que a modalidade, apesar dos apesares, apesar de ter algumas limitações, né? Principalmente ainda ser o futebol society de forma geral, né? Ele tem algumas limitações, principalmente questão de patrocínio, né? De sustentar a modalidade com uma qualidade, mas, assim, proporciona coisas muito diferenciadas, né? Pai, dentro disso aí que o Fialho e o Vrug falaram, em relação a conhecer pessoas, a estar das pessoas, é que eu costumo falar, e essas experiências faz com que eu possa levar isso para dentro da comunidade. Porque eu sou de comunidade, sou da Zona Norte, sou do Complexo do Alemão. Então foi o que o Vrug falou. Se não fosse futebol, realmente a gente não teria amizade, mano. Então eu procuro levar isso para dentro da comunidade, nos projetos, principalmente para criança, porque o futebol me proporcionou isso. Eu não me envolvi com quem a gente sabe que é do lado errado. Então, elas podem também. E o futebol pode proporcionar isso para ela. Nem que não seja o futebol hoje profissional, que hoje tem muitas outras modalidades que você pode... É que eu costumo dizer, eu falei isso aqui antes. Hoje, tudo que eu tenho, graças a Deus, na minha vida, foi envolvido, graças a Deus, e graças ao meio do futebol. Porque eu conheci pessoas que me deram oportunidades, e hoje eu abracei as oportunidades, e hoje, graças a Deus, eu tenho minhas coisas. Entendeu? Isso aí tudo dentro do meio do futebol. Então, para mim, eu procuro levar isso aí para as crianças, que elas têm essa possibilidade de quê, mano? De crescer na vida, de conhecer pessoas que, mesmo que tu não se torne jogador profissional, o futebol pode abrir portas para você lá no futuro, para você ser uma pessoa bem sucedida, para você ter uma família. E graças a Deus hoje eu tenho isso tudo. E isso é legal, né? Porque o esporte faz isso, né? O esporte, por mais que a gente viva um pouquinho mais do alto rendimento, que tem as suas peculiaridades também, mas o esporte no geral, né? Claro, tem algumas coisas, mas no geral ele é inclusivo, né? Sim. É uma parada que também evolui como pessoa, né? Mentalidade e tal, essa questão do espírito de grupo, né? De você lidar com essas coisas e também com a dificuldade da vitória e da derrota, né? Porque hoje em dia também a gente vive numa geração, né, que só quer vencer, né? É só vitória, né? Só vitória. Tu não pode criticar, tu não pode falar nada, né? E assim, isso é difícil, né, Fialho? Você, por exemplo, que é treinador, né? É diferente você lidar com os caras ali que já estão acostumados, que já são cascudos, mas você lidar com uma geração nova de crianças e tal, né? Essa é uma geração que é diferente, né? Uma geração que hoje tem a permissão de tudo, né? Eu quero, tem, né? É difícil você falar não eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 7. É difícil você hoje falar não, né? Porque pouca gente fala não. Então, é uma geração que está acostumada a receber medalha porque foi o 10º lugar. Então, assim, você hoje tem grandes mudanças em relação ao que a gente viveu, né? A gente vivia, era até o 3º lugar e olhe lá. Então, assim, a gente tem que aprender com isso, né? Então, é isso que eu te falo. E você viver essas oportunidades, assim, você imagina, para mim, como treinador, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vrug, tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelinho. Caras completamente diferentes e cada um com a sua vivência, cada um com a sua... limitação, cada um com a sua eficiência, cada um com as suas qualidades. Olha como é que me acrescentaram. Porque hoje eu sempre levei muito a sério. Então eu não sou o cara que chego lá, dou treino e vou embora. Não, eu tento observar como é que o cara tá em casa. Eu vivo a família, eu brinco com esse cara aqui, que a esposa dele me dá esporro, briga comigo. E aí, como é que é? Vai voltar ou não vai voltar? A esposa dele eu conheço desde o começo de namoro. Então, assim, eu tento tratar da melhor forma possível e tento viver a vida dos caras. Então, assim, eu vivo a vida dos caras. O pai dele fala comigo como se fosse meu amigo de anos. O pai do Marcelinho é a mesma coisa. Isso é o que talvez essa modalidade permita. Exatamente. Isso, né? A esposa do William, há muitos anos não me via. Fialho, como é que você tá? Tudo bem? Então, assim, eu entro na vida do cara porque eu tento ajudar aquele cara porque ele está me ajudando. Não só dentro do campo, mas como fora também, porque é uma experiência que eu vou para dentro de casa. Eu levo isso. Essas situações todas que eu vivi. Então, assim, eu sempre fui um cara que tento ser o mais observador possível para poder ajudar. E ser ajudado, porque quanto mais você se coloca no lugar do cara, daquela pessoa, daquela situação, você evolui. E acho que é isso que falta hoje nesses dias de hoje.
A gente se colocar no lugar daquela pessoa. Cara, como é que aquela pessoa vai receber aquela notícia? Como é que aquela pessoa vai receber aquela ação? Então, assim, a gente vai tentando. Então, assim, para mim, o futsal, eu brigo muito, porque assim, a gente vê, até me estendendo um pouco, a gente vê o Macaé. Olha o que o Macaé se transformou. A influência que olha ele a tem influência hoje, né? que ele tem hoje, olha o que ele pode mostrar para aquela molecada lá da Cidade de Deus. Ele ainda hoje faz vídeos lá. Olha o Lipão. Olha o Lipão. Há 5, 6 anos atrás estava voltando de uma tentativa frustrada do futebol, hoje tem uma família linda. Por exemplo, citando um exemplo também do Lelete. Do Lelete, eu ia falar do Lelete. 3 ou 4 anos atrás a gente fez um futebol que era de um jeito. Hoje fazer o futebol do Lelete no complexo é totalmente diferente. Você vê, o Lelete hoje é uma estrela. Olha o que o Lelete conseguiu. Representa, né? Representa com tanta tentativa no X1. O Jefinho, o que ele representa, o Marcelinho, o Miquimba, por exemplo. É que talvez o Miquimba não tenha tido a mídia como somos nós, que nós não tivemos a mídia de hoje. Mas um cara representativo pra caramba. Um drop levou a comunidade dele pra lá, torcendo e tudo mais. Como é que esse cara representa? Então, a Kings League, o Futset, eles abriram um espaço que só era possível pro futebol de Série A. Que as pessoas hoje... Cara, imagina o Naninho hoje, que ontem teve jogando em São Januário. Olha como é que ele mostra para o pessoal aqui, eu tô na Série B, mas eu sou um jogador respeitado, eu conquistei isso, olha, eu tô numa camisa importante do Nordeste, teve numa camisa importante do Rio de Janeiro, viveu fora do país. Então, assim, a Kings League, o Futset, o futsal nem tanto, mas assim, o futsal nem tanto aqui no Rio de Janeiro que eu digo, né? Mas para fora sim, com certeza, proporcionam a mudança de vida das pessoas, né? Das pessoas realmente, né, estarem melhorando suas vidas, sua cultura financeira, encontrando suas famílias. Da comunidade também. Da comunidade, porque você tem 3, 4 moleques ali que começam a se inspirar nele. E isso é maravilhoso, cara. Você tirar 3, 4 moleques de um caminho que não seria o adequado, que não seria bacana, já vale mais do que qualquer dinheiro. Então, Fé, dentro disso que tá falando do Futset aí, vamos falar dele agora, do Naninho, que em 2014, quando nós começamos, em 2015 a gente estava na Cabo Friense, a gente estava no campo, no Barra da Tijuca, aqui na Série B do Carioca. E ele tinha decidido parar de jogar. Decidido parar de jogar. E amigos e o Futset que fizeram ele voltar a jogar. E dali, ele deslanchou. E a gente sabe da qualidade que a gente está falando do Naninho. A gente sabe da qualidade dele, ele tinha desistido. Poucas pessoas sabem disso. Mas foram amigos e o Futset que fez ele voltar a jogar. Então, pô, o Futset, quem passou por aqui, pô, tira o Chayenne aí. O Chayenne tava aqui. O Chayenne, há pouco tempo atrás, estava jogando Futset no Acre. E aí foi para Portuguesa e fez um campeonato carioca maravilhoso e hoje se tornou um cara aí respeitadíssimo a nível de Série B, de Série A, jogou em Botafogo, Cruzeiro, em grandes clubes. Imagina. É isso, sim. E o Futset ajudou a essas pessoas. Porque foi no Futset que eles reencontraram a felicidade, foi no Futset que eles conheceram uma pessoa que abriu uma porta, porque você precisa dessa pessoa para destravar a porta. Porque você tem que entrar na porta, mas a pessoa tem que destravar para você. Todo mundo tem que ter ajuda. Então, você vê esses caras aí, cara, assim, são exemplos assim. O Miquimba teve aqui falando do apartamento que ele ganhou, o Dabá ganhou também apartamento, a oportunidade de estar no Piauí hoje com uma família maravilhosa, sendo um grande treinador na Kings League, tendo o projeto dele lá. Netinho, que até antes de ser campeão mundial, a gente viveu a vida do Netinho. O Netinho estava perdido, estava sem esperança, foi no Futset, aí depois vai para o Flamengo, reencontra a confiança, reencontra tudo, vai para a Portuguesa de novo, e encontra tudo isso. Hoje, pô, tá aí jogando Série B, fazendo gol na Arena Corinthians, na Vila Belmiro. Fiado, ele vai pra Portuguesa naquela, não, tá indo porque o fulano lá que botou não vai nem jogar. Pô, a gente sabe da qualidade, o cara focou o quê? O Futset. Isso aí, pô, focou e o Futset ele botou ele lá de novo. O Netinho talvez seria até um exemplo maior do que o do Naninho, porque o Netinho tava realmente desacreditado. O Netinho tava desacreditado quando a gente chega no Vasco. E ele muda o mindset dele, ele muda o pensamento dele, e aí começa a construir, e aí começa a ganhar confiança, aí vai pra Portuguesa e dali vai embora. Cara, você não sabe a felicidade que eu tenho de mandar uma mensagem. Ontem eu mandei mensagem pro Naninho, falei, pô, e aí, como é que vai pra esse jogo? E o cara me respondeu assim, pô, professor, fui seu fã.
E a gente vê que esses caras reencontraram no futsal, não porque a gente é bom, não, porque a gente deu aquele carinho, a gente deu aquela direção e ele encontrou Que ali. às vezes era isso que tava precisando. Exatamente. Porque a parte técnica, a gente vê ali o cara com trato na bola, a gente dá pra ver quem é diferente e quem não é. Pô, tu olha o Netinho, tu olha o Neninho, assim, que a gente tá exemplificando, não tirando outras pessoas, mas que a gente exemplificou agora, qualidade técnica, esquece, pô. Os caras são muito acima da média pro que eles viviam ali, né? São acima da média, igual vocês também que estão aqui. Então faltava talvez, né, esse extra-campo ali, né, para poder virar a chave, para poder fazer isso, né? Eu acho que isso era o principal, né? Então, assim, Mas, cara, agora, falando sobre, assim, a gente tá chegando na reta final do nosso programa, né? Então, agradecer também os nossos patrocinadores. O doutor Alverson Stroher, que é até difícil de falar, né? É difícil. É mais difícil que o meu nome, não? Cara, eu Parecido. acho que é um pouquinho difícil. É mais difícil, porque o é mais Henrique dá uma quebrada, tá ligado? O Henrique, o Brook, né? Aí, tipo, o Alverson Stroher. Beleza. É diferenciado. Esdras. Acho que é o mais diferenciado. Mas aí o Marcelino... O Marcelino Marcelino chegou muito. O Marcelino chegando, né? Chega muito, pô, chega muito. Então, assim, mas o nosso patrocinador, o Dr. Alverson, que é um cara ali, pô, que ajuda muito a seleção brasileira, né? Que hoje também é presidente da seleção e que também apoia o nosso projeto aqui e tá sempre dando aquela moral. Então, você que precisa aí, você quer fazer o seu tratamento ortopédico aí para qualquer região aí, é só procurar o Dr. Alves e também o Grupo Viriato. Então, conhece um pouquinho mais do Grupo Viriato agora. Irmão, deixa eu te perguntar. Plano de saúde entra como dedução de imposto de renda? Entra sim, mas tem umas regrinhas que você precisa ficar de olho. Tipo quais? Primeiro, se você paga um plano por conta própria, você pegar o status de pagamentos com a operadora ou administradora do plano. Beleza. E se for aquele plano da empresa onde eu trabalho? Aí depende. Se você paga parte ou tudo do plano, pode sim. Mas se a empresa paga tudo, a dedução é dela, não sua. Ah, agora entendi. Dei mole esse ano. Não contratei nenhum plano, acabei sem desconto e sem nenhum cuidado médico. Viu como é fácil? Se você também tem dúvidas sobre imposto de renda E plano de saúde? Entre em contato com a Viriato Corretora de Seguros. e a Viriato Contabilidade. Bom, rapaziada, agora é o seguinte. Pra gente fechar, eu quero que o clima esteja lá em cima, esteja bom. Então eu quero saber agora, rapidinho, aí, uma historinha aí de uma resenha que vocês viveram aí no mundo do futebol 7. Alguma coisa engraçada. Ou que foi aquela coisa assim, tipo, que foi uma dificuldade, mas que hoje a gente ri, né, dessa situação. E aí, tem alguma? Posso contar uma rapidinho? À Eu lembrei aqui vontade, agora. mano. Não é agora. Deve ter um mês e pouco. Esse cara treinando, vocês não conhecem o Félix jogando. Vocês não conhecem o Félix jogando. Vocês só conhecem o Félix treinador. E eu falo que esse é muita qualidade. Por conta da resenha de treino, tá? Ele tem mania de fazer assim, mano. Quando tá errado, ele sai, eu vou fazer a posição dele. Aí no treino ele fez isso. Montou o nosso time. E ele tava jogando como se fosse goleiro linha. Eu não sei quem a gente ia enfrentar, mano. Não sei quem a gente ia enfrentar. Ele tava jogando como goleiro linha. Aí ele tá assim... Cara, vocês não estão entendendo que tu tá jogando contra o Eda. O Eda é ansioso, o Eda quer a bola. Então ele vai marcar errado. Esse cara de goleiro linha, esse jeitinho dele aí mesmo. O cara meteu uma bola, eu aperta. Aí a primeira, ele viu que tava apertado, ele botou a bola pra fora, a bola era para ele de novo. Ele meteu e voltou. Ele ameaçou dar o passe no meio, eu dei uma andada só pra cá. Ô pai, mas foi mínima a andada pra cá. Ele achou a bola nas minhas costas. O que eu falei pra vocês que vocês estão jogando contra o Eda? Tipo assim, uma coisa, mano. Irmão, surreal. Os caras ficavam assim, o moleque não conhecia ele falava, caraca, ainda bem que tu falou mesmo, cara. Ele manda a gente sair, porque eu falei isso pros caras, o William da Kelso. Falei, William, ele faz isso, ele tira, e eu acho que nesse dia ele tirou o William mesmo. Tirou o E ele William. mostra como faz. Mostra como faz, pô. Entendeu? Às vezes Pô, ele me erra ajudou. o passe, mas... Ele me Pô, ajudou. não tem como, mano. Não tem Ele me como. ajudou. Boa Não, resenha, cara, boa resenha. a melhor resenha pra mim que eu tenho era na época que a gente treinava aqui, até hoje, o Russinho, o Gonzaga, todos esses caras que me encontram me zoam, né? Eu tenho duas, né? Rápido. A gente treinava na UERJ, então a gente tinha uma estrutura muito grande por conta da UERJ. Então aí eu botava os caras pra correr na quadra de cimento. Pô, já cansei de correr lá de castigo lá. Corre na quadra. Você vai treinar separado. Você vai treinar separado. Aí os caras falam, Hoje em pô, dia tá ele é achando uma que é do mãe, Real cara. Madrid, não sei o Hoje quê. em dia ele é tranquilo. Bota pra treinar separado. Eu falei, não, treina separado, porque, pô, cara, não aguento mais vocês. E a última foi até com o Andrezinho, que eu cheguei um dia, pô, o Andrezinho já tava me travando a tampa já. Eu falei, não, vou embora.
Virei as costas e saí pra dar o treino. Fui embora. Fiquei parado debaixo, assim, a West tem uma descidinha olhando e todo mundo assim, e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não sei o quê. Meteu o pé do treino. Meti o pé do treino. Fui Mas embora. por quê? Qual o motivo específico? Eu já tava de saco cheio desses caras, e esses caras já estavam de saco cheio de mim. Eu falei, pô, eles precisam de um respiro. Deixa eles respirarem. Aí o preparador físico tocou. Porque assim, hoje a gente, né, vamos colocar assim, aqui no podcast a gente conhece o Fialho de boa, resenha e tal, mas como treinador, né, às vezes é casca grossa. Você já imaginou né? você ganhar um prêmio de melhor jogador e vem o teu treinador e vem falar pra você assim, tá vendo o que eu te falo? Não te dá um parabéns? Por isso que eu falo que ele é o meu raio de card de vida. Esse aqui é a mesma coisa. Eu falo pra ele assim, meu filho, olha só, se eu não brigar com você, eu vou brigar com quem? Me conta aí. O Willian tu que tá jogando pra mim, pô. O Willian era o Marcelinho sempre. O Marcelinho cansou de tomar esporro meu antes de chegar no treino. E aí os caras ficam, pô, Fialho, você só dá esporro, isso aqui. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, tô melhor. Mas... E tu, Vruk? Pô, tem que ter uma história boa, não é possível. O Fialho tem a superstição, né? Tipo, ele é muito supersticioso. Aí tinha uma época, cara, que todo jogo nosso ia pro shootout, a gente só ganhava no shootout. E aí ele não via o shootout. Não via de jeito nenhum. Ele saía do campo e aí só voltava depois de sei lá quanto tempo. Aí, semifinal da Copa do Brasil, a gente com a América, lá em Florianópolis, jogando contra a BB de Florianópolis. Aí, cara, ele andou muito longe, assim. O campo era em frente ao estádio do Avaí, né? Ele saiu andando. E a decisão ganhou. Pra começar? Não, acabou, a gente ganhou. Mas, cara, cadê o Fialho? Não sei mais o que. Ele longeão lá. Ele, não, vamos combinar, ó. A gente vai chegar lá murchinho, fingindo que perdeu, não sei mais o que. E aí, quando ele chegasse, a gente, não, ganhamos, não sei mais o que. Aí chegou lá, tomou um murchinho, pô, perdemos e tal. Não, valeu. É tipo, mentira, ganhamos, não sei o que. Pô, maneirão. E como é que foi a sensação? Quando eu olhei assim, era chateado ou era tipo assim, vou só esperar um pouquinho pra dar uma trava? Eu não assistia, né? Eu não assistia. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Não, esse aí, assim, a derrota pra mim, eu assumo bem, assim. Eu não culpo derrota, eu não fico pé da vida por causa de derrota. Isso aí pra mim é tranquilo de... Até porque a gente estava vivendo ali um campeonato mágico. A gente perdeu na final pro Flamengo, mas sim, foi um campeonato mágico. Agora, isso aí era muito engraçado, porque quando a gente foi campeão pelo Serra Macaé, isso foi no aterro, eu fui andando, né? E eu não escutava o apito, não escutava nada. Aí eu fiquei assim, até o Liporaço ficava assim... Nem foi campeão. Não. Aí porque voltou um shootout. E aí eu ficava naquela, aí eu não ia. Quando eu chegava, a comemoração já tava rolando e tudo mais e tal. Mas até hoje tu é assim? Não, hoje eu já mudei um pouco, mas até quando a gente vai pra final da Libertadores lá da Liga das Américas, a minha esposa vem com meu filho pequenininho no colo, vem pulando assim, foi campeão. Eu tava lá na Prefeito do Cid Cardoso, lá fora da Axe, parado esperando assim, e minha esposa, é campeão, vem, vambora, não sei o que, né? Eu não conseguia assistir, eu ficava muito nervoso. Esse negócio de ser supersticioso tem uma outra maravilhosa também. Tipo, hoje em dia a gente dá muita risada, né? Inclusive quando eu encontro os moleques da época da América. Em 2013 a gente jogou a semifinal do Carioca contra o Flamengo. E aí foram 2 jogos, o jogo de ida no sábado e o jogo de volta no domingo. E aí, inclusive foi até o jogo que o Pet estava, na época o Pet estava jogando contra o Flamengo. E aí no sábado a gente jogou todo de... Foi de vermelho, né? Todo de vermelho, jogou todo de vermelho. E a gente ganhou de 1-0 do Flamengo. O Flamengo era um ótimo massa, né? Assim, a gente fez um jogo, porra, impecável. Aí, beleza. E no sábado, tava chovendo, tava um pouco de frio, né? E aqui no Rio, muda a temperatura rápido, né? Aí o Fialho tava lá no sábado, todo de casaco vermelho, moletom, calça e casaco vermelho, né? Beleza. Aí no domingo, a gente ia jogar contra o Flamengo o jogo da volta. Ele falou, vou botar a mesma roupa. Só que, tava um sol de 40 graus, meu. O time que tá ganhando não se mexe, né? E aí, resultado, 5-1 Flamengo. Aí, beleza. Só que no meio do jogo, cara, o Gonzaga, né, um moleque que entrou no segundo tempo, já tava sei lá, uns 4-1 Flamengo, ele puto. Pet acabando com o jogo. Porra. Aí entra o Gonzaga. Aí ele tá do outro lado da ala e tá a gente de vermelho. E tá o Fialho lá no banco de vermelho. Aí ele vai, pega a bola assim no meio, toca no Fialho e sai na diagonal. Caralho, ele virou pra trás, deu um bico na cadeira, quebrou a cadeira, meu. Caralho, que cena. Mas todo de vermelho, igual a gente. Não tinha como, cara. Mas ele tocou, foi muito bom, cara. Que ele olhou assim, viu o vermelho, tocou pra ele sair na diagonal. Aí ninguém entendeu nada assim, olhou. Aí ele olhou pra trás, volta, lateral pro Flamengo. A gente voltou e caiu muito puto, nossa senhora.
Rapaziada, chegamos ao final aqui da nossa resenha do pai. Espero que vocês tenham curtido. Gostou? Demais. Meu co-host. Pô, sensacional. Quando precisar de ajuda aí pra... Te ajuda como co-host aqui? Co-host. Eu fico aqui. É uma palavra difícil de falar, hein? Co-host? Co-host. Ok, eu falei. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço demais. Faz o seguinte agora pra galera poder estar te acompanhando. Fala tuas redes sociais, porque isso, tem que aparecer. arroba Marco Fialho, é isso? Aí. Arroba E deixa uma Marco mensagem Fialho. pra rapaziada aí rapidinho. Agradecer a você demais pela presença, pela oportunidade. Agradecer a galera aí que tá acompanhando nosso trabalho, que tá gostando. E vamos que vamos. Brasil, esse ano ainda tem Cancún, tem Mundial, Kings, tem um monte de coisa aí pra gente conquistar. Show de bola. Esdras. Se apresenta aí pra rapaziada, fala a tua rede social aí e deixa uma mensagem pra galera também. Se apresentar no final. Não, apresenta no caso a rede social. Eda Marcelino, Eda com 2D. Agradecer aí. Não dá desculpa. Foi mal. Cara, é muito diferenciado. Eda com 2D. Eda Marcelino no Instagram. Ô, mano, tá entendendo? Eda Marcelino com 2D lá no Instagram lá. Agradecer de novo aí a oportunidade de estar aqui. Falando aqui, contando um pouquinho aí. Pedi o pessoal para estar acompanhando a gente lá, que o intuito aqui foi falar da Soca, foi falar também da seleção brasileira. Esse ano aí, como o Fialho falou, tem Cancún e nós vamos em busca, porque ficou com aquele gostinho ainda de título ainda aí. O pessoal merece e a gente também merece. É isso aí. E tu, Vruk? Olha pra câmera. Fala com a câmera. Olha pra câmera. Essa é a expectativa. Não, então, primeiro agradecer aí, né, você pelo espaço, pra gente estar contando um pouco da nossa vivência, né? Tem 1 milhão de história ainda para contar. Mas, assim, também fazer com que o esporte consiga crescer. Tu vê, assim, um monte de meninos aí na Kings League podendo viver disso. Então, isso é maravilhoso e que a gente consiga ter esse rumo aí no esporte também. E qual a tua rede social? Henrique_Vruk. Perfeito. Galera, tamo junto. Forte abraço. Obrigado a vocês que acompanharam até o final. Não se esquece. Curte, comenta, compartilha, deixa aquela moral aí pra gente. Tem que ter muito comentário, muita curtida, porque é a mesa que eu tô aqui hoje. Então, também acompanha os nossos cortes lá nas outras redes sociais. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente. E uma coisa eu posso falar pra vocês. Eu sou o wildcard do Fialho. Moleque! Tamo junto, rapaziada. Valeu!